Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Jean falando aqui. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho então sobre a replicação do DNA. E a gente vai dar hoje um tanto mais de detalhes moleculares. Então eu peço dedicação de todo mundo, foco. E vamos lá que a gente vai conseguir entender esses detalhes moleculares e ver todas as particularidades da replicação semiconservativa do DNA. Beleza? Para isso é muito importante que para assistir essa aula vocês vejam a nossa aula anterior de replicação do DNA. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá e aí depois você volta aqui para ver essa aula, beleza? Galera, então, a gente lembra que o DNA é aquela molécula linda, né? Formada por duas cadeias polinucleotídicas, formando essa dupla hélice. Essa dupla hélice do DNA ela é formada por duas cadeias complementares, igual a gente observa aqui na figura, né? Então, ó, nessa parte de cima, duas cadeias complementares de DNA. O que representa eu dizer que as duas cadeias são complementares? Que a sequência de bases nitrogenadas em uma cadeia ela é complementar com a outra. Então a gente olha aqui, onde eu tenho adenina em uma, eu tenho timina na outra, porque a adenina sempre pareia com timina. Onde eu tenho citosina em uma fita, eu tenho guanina na outra, porque citosina e guanina sempre pareiam entre si. Essa estrutura lá, descrita por Watson e Crick, mostrou para a gente, como a gente viu na última aula, sugeriu um modelo de replicação. Então a gente observa que se eu tenho duas fitas, né, e elas são complementares, se eu abrir as duas fitas, eu posso utilizar uma de molde para construir uma outra fita idêntica à que pareava com ela, ok? Se eu sei que aqui eu tenho uma adenina, eu sei que eu vou ter uma timina à frente. E eu posso usar essa fita de molde, e é esse processo que a gente está vendo aqui. Ou seja, o DNA se abre como se fosse um zíper, e eu uso cada uma das fitas de molde para a síntese de uma nova fita. De forma que a fita, as duas fitas que vão se sobrar, né, nesse processo de replicação ou duplicação do DNA, elas vão ter sempre uma fita antiga, original ou parental, e uma fita nova, recém-sintetizada. Ok? Como a gente vê aqui, ó, uma fita antiga e uma fita nova, recém-sintetizada. Agora, como isso ocorre? Então, hoje a ideia é a gente ver esses detalhes moleculares. Bora lá? Então, lembrando, uma molécula de DNA original, ela vai se abrir na forma de um zíper e gerar, então, duas moléculas ao fim do processo de replicação, sendo que cada molécula de DNA vai ser formada por uma fita antiga, aqui representada em amarelo, e uma fita nova, aqui representada em vermelho. Beleza? E que elas vão ser exatamente idênticas à fita original, a não ser que ocorra alguma mutação, algum problema nesse processo. Salvo essas alterações, elas vão ser idênticas, e a fidelidade, de modo geral, desse processo é muito grande. O que eu preciso para que ocorra, basicamente, a replicação do DNA? Então, eu preciso de uma fita molde de DNA, ou seja, uma fita de DNA a ser replicada. Eu preciso de nucleotídeos trifosfato para serem adicionados. Então, lembram que o DNA é formado por duas cadeias polinucleotídicas. Então, ele é formado por vários nucleotídeos unidos entre si. Aqui eu tenho uma estrutura de um desoxirribonucleosídeo trifosfato, que é basicamente esse nucleotídeo que compõe o DNA. Tenho aqui então formado por um açúcar, que a gente vê aqui embaixo, que é uma desoxirribose, uma base nitrogenada, que no caso é uma citosina, e um trifosfato aqui, unido nesse carbono, ok? Além disso, eu preciso de todo um maquinário proteico-enzimático que vai fazer esse processo. Esse processo não acontece espontaneamente. Ele depende de gasto de ATP, então a duplicação do DNA gasta ATP em vários processos, e ele depende também então, da ação de enzimas específicas altamente elaboradas. Aqui é uma representação muito simples de como todo esse processo vai acontecer, mas que é fundamental para a gente entender o processo. Eu preciso que vocês lembrem o que é polaridade do DNA, a gente já falou lá atrás. Lembram? O DNA ele é formado por nucleotídeos. E nucleotídeos têm uma polaridade. Principalmente quando eu olho o açúcar. Se a gente olhar o açúcar, que é a desoxirribose, ela tem aqui a base nitrogenada ligada ao carbono 1, tem o carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Ao carbono 3, eu tenho ligado, se eu olhar essa figura aqui, ó, olhem esse nucleotídeo aqui embaixo, carbono 1, 2 e 3. Ao carbono 3 eu tenho ligado um OH, super importante. Ao carbono 5 eu tenho ligado um fosfato.
Então, toda a fita de DNA ela vai ter uma extremidade 3' OH e uma extremidade 5' fosfato. Eu preciso olhar e reconhecer isso, ok? Então a gente precisa treinar o olho. Olha aqui o 3' OH nesse lado da fita. Aqui eu tenho a extremidade 5' fosfato. Lógico que os nucleotídeos vão se unir entre si, formar uma cadeia. Mas sempre na extremidade eu consigo ver qual que é aquela extremidade, ok? Se eu olho aqui, eu vejo, olha, aqui é a extremidade 5' da fita. Aqui é a extremidade 3' no caso da fita já montada. Aqui é o contrário. Olha a extremidade 5' aqui embaixo, estão vendo? Não é porque está escrito, galera. É porque eu olho, olha. Tá vendo que está de ponta cabeça? Por que está de ponta cabeça esse nucleotídeo? Por que será? Porque as fitas são antiparalelas, como a gente disse. Então, as duas cadeias polinucleotídicas são antiparalelas. Enquanto uma vai de 5 para 3, a outra vai de 3, olha, aqui está 5, aqui está 3, para 5. E não é porque eu tenho um número, galera, eu tenho que olhar e saber reconhecer. Olhem, aqui eu vejo que eu termino com um fosfato ligado a esse carbono aqui, que é o carbono 5. Então, essa é a extremidade 5'. Como eu sei que é o carbono 5, eu conto a partir da base nitrogenada. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. E nessa extremidade eu tenho o carbono 3, ligado a um OH. Então, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3. Extremidade 5', extremidade 3'. Outro fato extremamente relevante. A fita só cresce a partir da extremidade 3'. Por isso aquela piadinha que fala que qual é o sentido da vida para um biólogo, né? Então o sentido da vida é 5 para 3'. Por quê? Porque a molécula base da vida, a molécula base das células, ela cresce de 5 para 3'. Então somente a extremidade 3' vai estar crescendo. Ok? Isso é um fato extremamente importante. Novos nucleotídeos a serem inseridos na fita, eles vão ser incluídos nessa extremidade 3', sempre na forma trifosfato, ok? A gente vai analisar esses detalhes. Mas vão gravando e vão organizando isso, ok? Então, uma síntese que sempre acontece de 5' para 3', ok? Então, eu posso representar assim, ó, né? Aqui, ó, 5' para 3'. A síntese de DNA sempre acontece nesse sentido. E sempre usando uma fita de DNA como molde. Aqui é a fita molde. E ela sempre depende de nucleotídeos, que são produzidos pelo metabolismo da célula e são incluídos na forma de nucleotídeos trifosfato. Eles estão disponíveis ali, ok? Beleza? Então aqui é o que a gente já falou, né? E aí eu preciso também relembrar que existem regras de pareamentos de base. Como a gente já disse, adenina sempre pareia com timina, formando 2 ligações de hidrogênio, olha aqui. E citosina sempre pareia com guanina, formando 3 ligações de hidrogênio. Isso é uma característica química das moléculas, como a gente observa nessa figura, ok? Uma característica química das ligações de hidrogênio. Outra coisa importante é que existem modelos diferentes para a replicação do DNA. Embora toda a replicação de DNA seja semi-conservativa, ou seja, ao fim do processo eu tenha uma fita nova, recém-sintetizada, e uma fita antiga ou original compondo essa nova molécula de DNA, isso pode ocorrer de diferentes maneiras. A gente viu, por exemplo, que o cromossomo procariótico das bactérias segue esse modelo aqui, que a gente chama de modelo teta. Por que é teta? Porque parece a letra teta. Ó. A letra teta ela é assim. Ó. Opa, aqui não dá para riscar aqui fora. Então a letra teta ela é assim. Ó. Eu tenho aqui e aí eu tenho um risquinho no meio. Isso é a letra teta. Tá? Então esse modelo parece a letra teta, que é uma letra grega. Nesse modelo, o DNA, né, o cromossomo dessas bactérias que é circular, ele então tem uma única origem de replicação, bem nesse local aqui, ó, uma origem de replicação. O DNA começa a se desenrolar a partir dessa origem, e é como se eu fosse abrindo esse bambolê, então, sempre utilizando a fita em cinza aqui, que é a fita molde, para sintetizar as novas fitas, que são as que estão em vermelho. E a gente tem essa replicação aqui acontecendo bidirecionalmente. Então, a partir da origem, forma-se DNA para os dois sentidos. Ok? Consegue entender isso? Que o DNA está se formando utilizando a fita cinza como molde nesse sentido. E
a partir daqui também, ó, desse mesmo ponto que se abriu, nesse sentido. A gente vai precisar ficar muito atento a essa noção de 5 linhas e 3 linhas, porque isso vai ser fundamental para o modelo θ e o modelo de replicação eucariótico linear, que são os dois que a gente vai focar o nosso estudo aqui, tá? A gente lembra que também existe o modelo de círculo rolante, que acontece, por exemplo, em plasmídeos e em alguns genomas virais, em que a replicação é unidirecional a partir de uma única origem, e eu tenho a abertura, né, e a liberação de um segmento filamentar de DNA, que depois pode voltar a se desenrolar, a se enrolar. Mas a gente vai seguir os modelos θ e o modelo de replicação eucariótico linear, que basicamente funcionam da mesma maneira. Então, a partir de origens de replicação, uma única em procariotos e múltiplas em eucariotos, eu tenho, então, o processo de síntese acontecendo bidirecionalmente, ó, nesse sentido e nesse sentido. Ok? Então, pensem que essa fita, por exemplo, aqui é um cromossomo eucariótico linear. Cada linha dessa, por exemplo, essa linha cinza, representa uma cadeia linear de DNA. Né? Na verdade, uma cadeia linear polinucleotídica. O DNA é formado por duas cadeias, ok? Então, uma cadeia linear. E essa dupla hélice, ela foi se abrindo aqui, né? E ela se desenrola em dois sentidos. Olhem as setas aqui, ó, para cá e para cá. Aqui também ela se desenrola em dois sentidos, para cá e para cá. E que, apesar de acontecer bidirecionalmente, ok? Para esse sentido e para esse sentido, a gente tem que lembrar que a inclusão de nucleotídeos precisa utilizar uma fita de DNA como molde, só que a inclusão dos nucleotídeos ela só acontece na extremidade 3' e que as fitas são antiparalelas. Logo, eu vou ter a síntese acontecendo no sentido 3' em um lado e do outro lado a síntese ela vai ter que acontecer em pequenos segmentos, o que a gente chama de fita tardia. Por quê? Porque essa dupla hélice que está se abrindo para esse sentido, está se desenrolando, aqui é a extremidade 3' dela. Então o molde vai estar com a ponta 5' aqui. Eu não consigo incluir nucleotídeo aqui. Os nucleotídeos vão ser incluídos nesse sentido. Então eu tenho uma fita líder, que a gente fala que ela é contínua, ó, e uma fita tardia, que a gente fala que ela é descontínua. Nossa, professor, que confuso. Calma. Calma que a gente vai ver isso de novo em detalhes, beleza? A replicação, então, a gente vai seguir, ok, galera, um modelo meio padrão que funciona tanto para a replicação em procariotos, pelo modelo θ, quanto em eucariotos, por esse modelo eucariótico linear. A gente vai basicamente estudar em detalhes o modelo procariótico, mas a gente consegue transpor isso para o eucariótico muito simples, tá? Então, essas duas estruturas aqui na ponta, ó, onde o DNA está se abrindo, ok? Tanto aqui quanto aqui, ó, essa parte onde o DNA está se abrindo, a gente chama de forquilha de replicação. Tá? Lembra um garfo, né? Então, uma forquilha de replicação. Então, a fita de DNA se abre, como se eu puxasse cada extremidade, sabe? E abrisse como se fosse um bambolê. E eu abro ela e ela vai se abrir nas duas extremidades, em forquilhas de replicação, que são essas extremidades. Se vocês olharem essa figura, lembrem aqui, ó, essa parte ainda não se abriu, então eu tenho só a fita antiga. Aqui em laranja, em azul clarinho, eu tenho as fitas novas sendo sintetizadas. Tanto no modelo θ quanto no modelo linear, a partir das origens de replicação, ok? A replicação acontece bidirecionalmente, só que sempre obedecendo aquele sentido. 5 para 3', ok? Para incorporar novos nucleotídeos. Mas quem que efetivamente faz essa inclusão? Quem que consegue jogar nucleotídeos nessa fita nova? Quem que consegue pegar aqueles nucleotídeos que estão ali rodando, né, digamos, no citosol e no caso da replicação do DNA, a gente lembra que a replicação acontece no núcleo, né? Como que esses nucleotídeos que foram produzidos no citosol, levados para o núcleo, como que eles estão sendo inseridos nesse DNA, no caso da célula eucariótica, ou ali no citosol mesmo, no caso da célula procariótica? Quem que está inserindo esses nucleotídeos? A gente já falou que é na extremidade 3', mas quem que está inserindo? A DNA polimerase. Então, DNA polimerase é a enzima que tem a função de polimerizar DNA.
O que é polimerizar? Bom, polimerizar é incluir unidades menores em uma grande cadeia. Eu pego vários monômeros, que são os nucleotídeos, e incluo num polímero, que é a cadeia polinucleotídica. Duas cadeias polinucleotídicas formam uma dupla hélice de DNA. Ok? Tenho aqui então, olha o que a gente já falou antes, ó, sempre ocorrendo esse pareamento obedecendo às regras de pareamento, né? ATCG, e sempre a inclusão de novos nucleotídeos é na extremidade 3'. Quem ainda não entendeu o que é a extremidade 3', volta na figura e olha ali e reconhece qual que é a extremidade 3' e a extremidade 5' da fita. Ok? Quem inclui esses nucleotídeos? DNA polimerase. O que a DNA polimerase tem? Bom, a DNA polimerase é uma enzima muito grande, muito grande. E ela foi isolada inicialmente por um pesquisador chamado Arthur Kornberg. Esse pesquisador ele isolou a primeira DNA polimerase e ele chamou de DNA polimerase 1, porque era a primeira, numa bactéria chamada Escherichia coli, né, o Escherichia coli, que a gente abrevia como E. coli. É uma bactéria habitante de intestinos, né, de animais de sangue quente, e ela é muito utilizada em experimentos laboratoriais porque ela é fácil de cultivar. Okay? Inclusive, o modelo de replicação de DNA em E. coli é o modelo procariótico, e o modelo que a gente encontra nos diversos livros. Né? A gente sabe que essa polimerase foi a primeira a ser isolada, mas hoje em dia eu tenho várias polimerases. E a gente tem algumas delas que são mais importantes para o processo de replicação. Especialmente DNA polimerase 1 e DNA polimerase 3. Eu preciso saber elas, conhecer elas, saber as funções de cada uma, beleza? Então, quais que vão ser as funções delas? Bom, a 1 ela tem função de remoção dos primers e alguns casos de reparo do DNA. A gente já vai entender o que é primer. A DNA polimerase 3 ela é a que mais trabalha no rolê. É ela que está ali trabalhando e incluindo a maior quantidade de nucleotídeos na forquilha de replicação. É ela que faz o alongamento das novas fitas de DNA. Ok? É a que mais insere nucleotídeos. Só que ela insere eles continuamente na maioria dos casos, assim, sabe? A DNA polimerase 3 ela atua muito em pequenos segmentos. E ela é igualmente fundamental para a replicação. DNA Pol 2, 4 e 5, tem várias outras aí posteriormente, elas são envolvidas em reparos de dano ao DNA. Então, quando o DNA sofre algum dano, seja por ação de um composto químico, ação de ultravioleta, de alguma radiação ou de radicais livres, essas DNA polimerases que vão sintetizar novos segmentos de DNA. Tá? Elas fazem o remendo ali no DNA. Ok? A gente vai focar na nossa aula aqui em entender a DNA polimerase 1 e 3. Ok? Lembrando que esse modelo é procariótico, ou seja, acontece em bactérias. O que a DNA polimerase faz, então? Ela faz DNA. Ela polimeriza nucleotídeos fazendo DNA. Aqui a gente tem a ideia, olha, de uma fita molde de DNA. Aqui ela está aberta, ó, cinzinha. E a DNA polimerase é como se ela fosse uma mãozinha que abraça essa fita e vai agrupando novos nucleotídeos, fazendo crescer a nova fita de DNA. Como que ela faz isso? Então aqui de novo, olha, uma outra representação. Tenho a fita molde em amarelo e tenho a nova fita sendo sintetizada em vermelho. A gente já falou isso, que a inclusão de novos nucleotídeos no DNA, ela na fita que está sendo recém-sintetizada, ela sempre vai acontecer na extremidade 3', ok? Que a gente chama de 3' OH, que é a extremidade 3' do último nucleotídeo da nova fita. E que eu preciso de nucleotídeos trifosfato. Nucleotídeos com 3-fosfato. Olha aqui, ó, eu tenho base nitrogenada, açúcar e 3 fosfatos para serem inseridos. Sempre um nucleotídeo que faça um pareio, né, que consiga parear exatamente com o nucleotídeo que está na fita molde. Essa DNA polimerase, ela vai poder, então, né, qualquer uma das duas, tanto a 1 quanto a 3, incluir novos nucleotídeos na cadeia polinucleotídica em síntese, ok? Ela não inclui no molde, ela inclui na cadeia que está sendo sintetizada, no sentido 5 para 3'. Então, sempre ela vai trazer esse nucleotídeo e colocar aqui na extremidade 3'. A gente aproveita para lembrar que as fitas são antiparalelas. Então, se eu incluo na extremidade 3'
da fita em síntese, na fita molde, isso vai estar próximo da extremidade 5'. Porque, ó, se é 5 para 3' a síntese, a fita molde está no sentido 3, 5'. Ok? Fita molde é a que eu uso de referência. Beleza? Contudo, a DNA polimerase ela é exigente. Ela não consegue incluir nucleotídeos ao léu. Não posso simplesmente abrir a fita de DNA e começar a colocar nucleotídeos colando nela ali. Por quê? Porque a DNA polimerase ela tem algumas exigências. Uma das exigências é, ela quer uma extremidade 3' livre. Se eu acabei de abrir a minha dupla hélice e eu vou usar a fita de baixo como molde, por exemplo, eu não tenho nenhum segmento de DNA ali, ou segmento de polinucleotídeo, para incluir novos nucleotídeos. Então a DNA polimerase ela é exigente, ela é boa, ela funciona bem, mas ela é exigente. Aqui eu tenho 3 exigências dela, olha. Qualquer DNA polimerase sempre precisa de uma fita molde, ok? Algumas são menos exigentes, mas as que a gente vai estudar aqui, elas sempre precisam de fita molde, ou seja, um segmento de DNA que vai ser usado como referência. Por exemplo, olha, eu tenho uma guanina nessa fita molde. Então a DNA polimerase vai incluir uma citosina aqui. Eu tenho, olha, uma guanina aqui, ela vai incluir uma citosina. Eu tenho uma adenina, ela vai incluir uma timina. Eu preciso ter nucleotídeos trifosfato, ok? A gente abrevia genericamente nucleotídeos trifosfato como DNTP, desoxinucleotídeos trifosfato. Eu posso substituir esse N por T, se for uma timina, por U, se for com uma uracila, né? No caso se eu tiver só um UTP, né? No caso do RNA. Mas aqui para o DNA eu posso ter T, A, C, G. Ok? Então eu posso ter diferentes nucleotídeos, dependendo do que eu vou inserir. E eu preciso sempre de um segmento de DNA inicial. Um trecho de nucleotídeo, na verdade não de DNA, desculpem. Um trecho de ácido nucleico já pareado com essa fita molde. E esse trecho de ácido nucleico que a gente chama de fita iniciadora, fita inicial ou primer, olha como eu escrevo aqui, ó, primer, um primer, ele é na verdade um segmento de RNA, já adiantando para vocês, que foi inserido, né, através de nucleotídeos individuais com essa fita molde, pareando com essa fita molde. E ele que vai oferecer, então, essa importante extremidade 3' OH para que os novos desoxinucleotídeos sejam inseridos nessa fita. Interessantemente, esse 3' OH é ele que ataca esse nucleotídeo trifosfato, e ao atacar esse trifosfato, aqui eu tenho uma ligação fosfato que é de alta energia. A energia da quebra dessa ligação aqui, desse trifosfato, é a energia usada para fazer essa nova ligação entre um nucleotídeo e o nucleotídeo anterior, que a gente chama de ligação fosfodiéster. A gente vê que a DNA polimerase em si ela não utiliza ATP. Ela não utiliza, por exemplo, o ATP para gerar energia para assim poder fazer a inclusão dos nucleotídeos. Ela sim utiliza esse trifosfato que está presente nos próprios nucleotídeos que vão ser inseridos e ao quebrar essa ligação, liberando o que a gente chama de pirofosfato, que são esses dois fosfatos aqui, ela consegue então fazer essa nova ligação química, estabelecendo então essa ligação entre dois nucleotídeos, que é uma ligação extremamente resistente. Aqui a gente reforça essa reação. Olha, eu tenho a fita molde de DNA. A fita molde de DNA está indo no sentido 3, 5'. E novos nucleotídeos, a partir dessa fita iniciadora, que foi essa fita feita aí de RNA com esse primer, eu vou inserir novos nucleotídeos com a DNA polimerase. Esse nucleotídeo ele tem uma base nitrogenada, um açúcar e um trifosfato. 1, 2, 3 fosfatos. Só que no DNA eu preciso só de um fosfato. Qual que é a função desses outros dois fosfatos? A quebra desse conjunto de dois fosfatos, que a gente chama de pirofosfato,
é utilizada para gerar energia para formar essa ligação. Esse OH do nucleotídeo que já está inserido, ele vai atacar esse fosfato, rompendo essas ligações e formando, então, essa nova ligação que a gente chama de fosfodiéster, porque tem esses dois oxigênios aqui, ó, seguidos de carbonos. Ok? Esse processo de inclusão de nucleotídeos, galera, ele não é totalmente direcionado. Por exemplo, olha, eu tenho na fita molde uma adenina, então eu vou buscar uma timina. Não. Eu tenho vários nucleotídeos trifosfato, tanto timinas, adeninas, citosinas e guaninas, que estão ali rodando no núcleo, e eles vão se encaixando ali de uma maneira muito rápida, um processo bioquímico muito pontual, de forma que quando eu tenho o encaixe perfeito, ou seja, o pareamento correto, por exemplo, uma guanina com uma citosina, uma adenina com uma timina, eu tenho, digamos que o arranjo geométrico das moléculas ali mais adequado. E isso me ajuda a confirmar que, olha, esse é o nucleotídeo certo. Podem acontecer pareamentos errados, mas a tendência é que ocorra o pareamento certo, ok? Sempre citosina com guanina formando 3 ligações de hidrogênio e timina com adenina formando 2 ligações de hidrogênio, ok? Pra vocês terem ideia, esse processo ele é altamente fiel. Então, a gente tem, por exemplo, uma fidelidade que gera apenas um erro a cada 10 a nona nucleotídeos inseridos. Ok? Então peguem 1 e incluam 9 zeros na frente. É muito, né? Então a chance de erro é muito baixa. Por quê? Porque eu tenho processos, além da polimerização, ou seja, da inclusão dos nucleotídeos, que já tem uma fidelidade alta, eu tenho processos que ajudam a garantir que eu vá sempre incluir o nucleotídeo correto. Por exemplo, eu tenho uma etapa de correção, que a gente vai ver ali na frente, e tem uma etapa de reparo, que é posterior à produção dessa nova fita de DNA, eu vou lá e eu tenho moléculas, né, macromoléculas, enzimas, que vão conferir se aquele pareamento está correto. Uma das etapas de correção é feita pela própria DNA polimerase. As DNAs polimerases, a gente fala que elas têm prova de leitura. Além de incluir os nucleotídeos sempre na extremidade 3' da fita que está em crescimento, depois que elas incluem, elas conseguem conferir se essa inclusão foi feita corretamente. Então eu olho aqui, olha, eu tenho a minha fita molde de 3 para 5', e como a gente já falou várias vezes, a inclusão de novos nucleotídeos acontece sempre a partir de uma fita inicializadora, que é um primer, que a gente vai ver como ele é inserido ali posteriormente, sempre numa extremidade 3'. Aqui, por uma questão de acaso, de um erro molecular mesmo, a polimerase ela inclui um nucleotídeo incorreto nessa extremidade 3'. Lembra, uma atividade polimerase 5 para 3'. Em vez de incluir o nucleotídeo que parearia com esse amarelinho aqui, então, se a gente olhar aqui a figura seria esse azulzinho, ela inclui um nucleotídeo errado. Esse nucleotídeo que foi pareado errado, a gente vê aqui, ó, vermelhinho com amarelinho, ele é removido por um processo de atividade exonucleásica. Então, o nucleotídeo foi aqui inserido errado, não vai formar um arranjo geométrico adequado nesse pareamento. Estão vendo que eu sempre tenho uma base maior, que eu chamo de purina, e uma base menor, que eu chamo de pirimidina. As purinas, que são geralmente adeninas e guaninas, e as pirimidinas, que vão ser as citosinas e timinas. Aqui eu tenho, então, a inclusão de 2 pirimidinas. Isso molecularmente é identificado como um erro. Então, a própria polimerase ela faz uma atividade exonucleotídica. Exo não dá ideia de para fora? Exo. Mandar para fora? Exo. Então, ela remove um nucleotídeo pela extremidade, da direção 3 para 5'. Então, o último nucleotídeo que ela acabou de inserir, que foi esse daqui, que estava errado, ela arranca. Sai, porque ele estava errado. E aí sim ela pode voltar a incluir nucleotídeos por atividade de polimerase. Aí ela inclui o nucleotídeo certo. Uma vez incluído o nucleotídeo certo, a síntese continua. Ok?
Então, isso é uma atividade muito importante das polimerases. Além da atividade polimerase 5,3', elas têm uma atividade exonuclease 3,5', ou seja, ela remove nucleotídeos que acabaram de ser mal pareados. Esse processo é no momento que aconteceu a inclusão. Ela já detecta o erro. Ok. Outra questão importante, que a gente já falou anteriormente, a gente tem que lembrar, então, que a fita molde de DNA, aqui marcado em azul, então, o DNA molde ali, ele é formado por duas fitas. E essas duas fitas dessa molécula de DNA original, elas se abrem e formam, então, duas fitas moldes. Ok? Essas duas fitas moldes, aqui marcadas em azul, elas são antiparalelas. O que quer dizer? Quer dizer que enquanto uma vai de 5 para 3', a outra vai de 3 para 5'. Elas são antiparalelas. E a gente viu que a síntese, né, a inclusão de novos nucleotídeos, ela sempre acontece na extremidade 3'. Ok? Lembrem-se ainda que eu sempre preciso incluir um primer. Então eu vou ter uma enzima chamada primase, que a gente já vai ver ali na frente, que inclui um primer de RNA. E que esse primer de RNA ele é necessário para que a DNA polimerase trabalhe. Nessa fita aqui de baixo, que a fita está de 3 para 5', a polimerase não tem problema. Por quê? Essa dupla hélice está abrindo nesse sentido, tá? Ó, pensem em uma seta aqui. Então, cada vez ela vai abrir mais. Pensem um elastiquinho de dinheiro que eu vou abrindo, eu vou puxando, ou um tecido que eu vou rasgando. Então, ele sempre vai abrir nesse sentido. E essa fita não vai ter problema, porque eu tenho um único primer aqui. E aqui, esse aqui eu tenho extremidade de 3'. Concordam? Que ele sempre tem que ser antiparalela. Essa fita nova vai ser extremidade de 5' aqui. Se essa extremidade dela é 5', essa extremidade é 3'. Concordam? Ok? E nucleotídeos são sempre inseridos na extremidade 3'. Logo, essa fita ela vai crescer completamente nessa direção. Ok? E isso vai ser fácil, porque a forquilha está abrindo nesse sentido, a nova fita vai aqui. O grande problema é para essa fita aqui de cima. Essa fita aqui de cima, a fita molde dela está no sentido 5, 3'. Logo, a inclusão de novos nucleotídeos tem que acontecer na extremidade 3', para esse lado. Só que a fita está abrindo para lá. Ok? A dupla hélice abre para lá. Ou seja, eu vou ter que fazer a síntese em pequenos pedacinhos. Então, essa fita de cima aqui eu chamo de fita descontínua. Por quê? Eu vou precisar incluir um primer, fazer um pedacinho de DNA. Aí aqui eu incluo outro primer perto da forquilha, faço outro pedacinho de DNA. Essa forquilha vai continuar abrindo para esse lado aqui. Aí até um ponto que vai ter um outro pedaço vazio. Eu vou incluir um novo primer, fazer mais um pedacinho de DNA. E a minha síntese vai ficar toda fragmentada ou toda descontínua. Então, essa fita da síntese eu chamo de fita tardia, fita retardada ou fita lagging. Então, eu tenho duas fitas. Uma fita líder ou contínua, que é essa daqui, ok? Em que a síntese de DNA ocorre no sentido de abertura da forquilha. Sempre a síntese ocorre de 5 para 3', mas aqui ela dá sorte de o sentido de abertura da forquilha ser o mesmo da síntese. Essa fita é contínua, tem só um primer e ele vai acontecendo. E eu tenho uma fita descontínua, que é a de cima, ou que a gente chama de fita lagging. Olha aqui, lagging, ou tardia ou retardada, em que a síntese de DNA acontece descontinuamente, em vários pedacinhos. Ok? Ó, um pedaço aqui, outro pedaço aqui. E esses pedaços vão ser posteriormente removidos e vai ocorrer a ligação desses segmentos. Ok? Esses pedaços eu chamo de fragmentos de Okazaki. É o nome do pesquisador que descobriu essa estratégia de sequenciamento. Tá? De sequenciamento não, de replicação do DNA. Me desculpem, galera. Eu tenho dois filamentos então, tá? Filamento contínuo e filamento descontínuo. Sempre, em cada forquilha, eu vou ter um filamento contínuo e um filamento descontínuo. Vamos olhar lá como que vai acontecer essa replicação então, em procariotos? Então, aqui eu tenho o modelo de replicação em procariotos. Olhem aqui, então, comigo. Eu tenho aqui a fita de DNA dupla hélice, que é a fita que vai servir a dupla hélice que vai servir de molde. Então, as duas fitas que vão servir de molde para a síntese do novo DNA. As fitas originais ou parentais, elas estão marcadas em azul. As fitas recém-sintetizadas em amarelo.
ok? Lembrem disso. Aqui eu tenho a forquilha de replicação. Então, eu tive a origem de replicação e a minha forquilha está abrindo nesse sentido. Pensem que é como se eu estivesse puxando essas duas pontas e abrindo essa forquilha sempre nesse sentido. Cada vez isso vai se aprofundar mais. E eu tenho vários componentes atuando nessa replicação do DNA. Aqui é como se eu tivesse uma parte que já foi replicada, ó, e aqui é onde está acontecendo todo o processo. Tem algumas enzimas importantes envolvidas. A primeira delas que a gente vai falar é a helicase. Helicase, ó, lembrem que enzima, o prefixo ase, né, ele significa enzima. E ele dá uma ideia de quebra, né? Então, helic, lembra hélice. Então, a helicase, ela abre a dupla hélice. É essa enzima que está em verde aqui. Ela sempre percorre, então ela vai percorrer a fita de DNA descontínua, sempre no sentido 5 para 3'. É ela que abre, né, continuamente essa forquilha de replicação. Então ela vai percorrer nesse sentido como se fosse um anelzinho de 5 para 3', e ela vai quebrando as duplas hélices. E abrindo, então ela vai quebrar, desculpe, as ligações de hidrogênio, abrindo essa dupla hélice, ok? Nesse sentido, ok? Olhem aqui, ó, extremidade 5 para 3'. Então ela percorre de 5 para 3'. Uma vez que ela abriu essa dupla hélice, eu preciso, então, de uma enzima que sintetize um segmento ali de ácido nucleico para que eu possa iniciar a síntese de DNA. A gente viu que as grandes trabalhadoras da síntese de DNA, né, da replicação, são as polimerases. Só que as polimerases dependem de um segmento de DNA iniciador para poder inserir os nucleotídeos. Esse segmento de DNA iniciadores a gente chama de primers. Primer. E ele é feito de RNA. Por que ele é feito de RNA? Porque um detalhe interessante é que as RNAs polimerases, ou seja, as enzimas que fazem RNA, elas têm a grande versatilidade de não precisarem de um segmento de DNA iniciador, ou um primer. Então, ela consegue inserir RNA só usando um molde de ácido nucleico, independentemente de um segmento para começar. Ela vai ali, gruda nessa fita que está aberta e começa a sintetizar. Então, ela vai fazer isso. Ela está aqui em amarelo, ó, ela está incluindo um primer. Só que lembrem-se que ela também vai percorrer a fita e vai sintetizar o seu novo nucleotídeo. Quando ela sintetiza o novo nucleotídeo, é sempre da extremidade 5 para 3'. Se o novo segmento ali de ácido nucleico ele está sendo formado da extremidade 5 para 3', significa que o meu molde está no sentido contrário. Se vocês olharem, ele realmente está. Olhem essa fita aqui, ó. Percorram a fita inteira. A extremidade dela que está em azul, que é da fita original, é 5' para esse lado. Se ela é 5' para esse lado, ela vai ser a extremidade 3' aqui. Façam esse exercício, tá? Percorram a fita tudo que vocês vão ver. Então, a primase está percorrendo essa fita do sentido 3' para 5', mas ela vai incluir então os nucleotídeos de maneira antiparalela, né, a síntese dessa fita, sempre de 5 para 3'. Esse segmentinho que está marcado em vermelho, tudo que está em vermelho aqui, são primers de RNA, ok? Ó, primer de RNA, primer de RNA, primer de RNA. Uma vez que eu tenha um primer, eu tenho uma extremidade 3' livre, olha ela aqui, e aí eu posso ter a minha DNA polimerase incluindo nucleotídeos. Quem que é a DNA polimerase que mais trabalha na forquilha de replicação? A DNA polimerase 3. Ela super trabalha na forquilha de replicação. Ela trabalha tanto que ela tem uma amiga proteína ali que ajuda ela a se prender nessa fita que ela está usando de molde. O que ajuda a DNA polimerase 3 a se prender é o grampo beta, ok? O grampo beta ele prende a DNA polimerase 3 na dupla hélice e permite que ela fique... Na dupla hélice não, desculpa, na fita molde, e permite que ela fique ali muito tempo inserindo nucleotídeos. A gente fala de uma forma com alta eficiência e alta quantidade. Ela vai grudar então nessa fita. Então, aqui, após essa etapa, a DNA polimerase 3 viria, se ligaria nessa extremidade e começaria a inserir nucleotídeos nesse sentido. Nessa parte da figura aqui, ó, que eu estou circulando agora, é como se a DNA polimerase 3 já estivesse fazendo isso.
Então ela já pegou esse primer, olha aqui em vermelhinho, o primer, e ela está inserindo nucleotídeos. Lembra? Em amarelo a fita nova. Sempre no sentido 5 para 3'. Ok? E ela vai inserir nucleotídeos na nova fita. Até que ela vai encontrar um outro segmento de primer, que é um outro que a gente fala o início de um fragmento de Okazaki, que a gente falou ali anteriormente, que vai estar presente nessa fita descontínua. Ok, galera? Eu não falei isso, mas vocês conseguem observar que essa fita aqui, ó, que a gente está vendo todas as enzimas, ela é a descontínua. E essa fita aqui é a contínua. Então é o filamento líder e aqui é o filamento retardado ou tardio. Ok? Uma vez que a DNA polimerase 3 inseriu esses nucleotídeos, ela é a que mais trabalha, a que mais vai inserir nucleotídeos nesse molde de DNA. Eu tenho, então, ó, segmentos em amarelo, que são da fita nova recém-sintetizada, e tenho os pedacinhos de RNA, que são os primers, que foram incluídos pela enzima primase. Só que eu não posso deixar um primer de RNA no meio do DNA. Por quê? Porque a primase ela insere isso com um erro. RNA não é DNA, isso vai dar instabilidade para a fita, então eu preciso remover esse primer. Quem consegue remover esse RNA? Bom, existe uma outra polimerase chamada polimerase 1. E ela tem a grande função de conseguir remover esse RNA. A gente fala que ela tem uma atividade exonucleásica, mas também 5 para 3'. Então ela vai removendo os RNAs à sua frente, que estão ali formando esse primer. Elas conseguem, então, remover esse RNA e elas são tão espertas e tão eficientes enzimaticamente que elas já conseguem inserir, como elas são uma DNA polimerase, elas já conseguem inserir novos nucleotídeos de DNA, já que agora elas têm uma extremidade 3' ali da fita que foi formada anteriormente. Então elas inserem esses nucleotídeos e elas vão preenchendo, removendo esses primers, que são os segmentos em vermelho. Aqui, se vocês olharem, olha, nessa fita aqui, nesse segmento, nesse fragmento de Okazaki, já foi removido o primer por ação da DNA polimerase 1. Só que, quando chega aqui no último nucleotídeo, ela não consegue grudar os dois segmentos de DNA. E aí vem uma última enzima que tem a função de ligar esses dois segmentos, que é a chamada ligase. Ligase é a enzima que liga esses segmentos. Ok? Outros dois componentes importantes nesse processo, tá vendo essas bolinhas brancas aqui? Lembra que a gente falou que as fitas de DNA, né, as duas cadeias polinucleotídicas que compõem o DNA, elas são complementares? Então, o pareamento delas ele é altamente energeticamente favorável, digamos assim. Né? Então, ele é, a fita, vamos falar de maneira bem entre aspas, ela quer parear. Logo, quando a helicase abre essa fita, se ela não tiver nada para impedir esse pareamento delas de novo, e essa helicoidização, elas vão grudar. Então é como se eu tivesse que proteger esses nucleotídeos. Então tem várias essas bolinhas brancas que são o que a gente chama de proteínas ligantes de fita simples. Elas, assim que a fita de DNA, né, a dupla hélice de DNA se abre, elas se ligam nas fitas simples e elas impedem a rehelicoidização, ou seja, a formação da dupla hélice de novo, tá? Quem consegue remover elas? A polimerase 3 e a polimerase 1. Elas conseguem remover essas fitas ligantes, essas proteínas ligantes de fita simples, que são essas bolinhas brancas aqui, tá? Se vocês olham aqui do lado, eu tenho desse lado aqui, né, do lado direito, a fita descontínua. Por quê? Porque a síntese de DNA está acontecendo no sentido contrário à abertura da dupla hélice. Estão vendo que o DNA está sendo feito nesse sentido e a dupla hélice se abre para lá. E aqui eu tenho a fita contínua, em que a dupla hélice se abre para o mesmo sentido e em que ocorre a síntese de DNA. Estão vendo o DNA sendo sintetizado aqui? Por quê? Porque novos nucleotídeos são incluídos na extremidade 3'. Meu molde está com a ponta 3' para cá. E a outra extremidade 5' para cá. Logo, essa fita que passa aqui, ela vai inserir nucleotídeos de 5, olha o que está em amarelo, para 3'. Ok? Então, a síntese de DNA acontece no mesmo sentido da abertura da forquilha. Essa fita é contínua. Essa é descontínua. Além dessas, eu tenho a topoisomerase. A gente vai ver a função dela, mas a topoisomerase geralmente ela atua um pouquinho longe da forquilha de replicação. E a função dela é liberar a tensão dessa dupla hélice. Quando eu estou abrindo essa fita, pensem
Se eu tenho dois fios enrolados, dois barbantes, eu começo a puxar de um lado. Já viram isso com um nó? Às vezes o nó se reforça do outro lado. E eu posso até arrebentar os fios. A topoisomerase visa evitar que ocorra essa supertorção e o rompimento da fita, tá? Então, através de um processo controlado de rompimento e religação, as topoisomerases auxiliam durante o processo de replicação do DNA. Vamos lá ver isso em detalhes? É informação, né, galera, para danar. Mas vamos ver isso em detalhes, que vai ficar um pouquinho mais claro. Paciência, vamos lá. Primeira das enzimas, helicase. Qual que é a função da helicase? Ela faz a deshelicoidização do DNA. Que palavra grande, né? Pensem, ó, helicoide vem de hélice. Des da ideia de contrário. Então, a deshelicoidização é a abertura da dupla hélice de DNA. A helicase, ela parece uma rosquinha, um donuts. E ela vai grudar em uma fita simples de DNA no filamento descontínuo e ela vai percorrer essa fita de 5 para 3 linhas. Qual que é a função dela? Romper as ligações de hidrogênio. Ela vai abrir essa forquilha, ok? É ela que abre a forquilha de replicação e vai percorrendo ali, rompendo essas ligações de hidrogênio, ok? Para isso, ela gasta ATP. Então, elas são enzimas que rompem as ligações de hidrogênio que estão entre os nucleotídeos aqui, ó, nas fitas complementares de DNA, e elas vão abrindo essa fita de DNA. Lembra que a gente falou que quando eu formo uma fita simples, eu sempre preciso cobrir. Então, aqui, depois que a helicase atuou, eu vou ter as proteínas ligantes de fita simples, tá? Proteínas ligantes de fita simples. A gente chama elas também de SSB. Ok? Que são proteínas ligantes de fita simples, tá? Então, proteínas SSB, Single Stranding Binding, ok? Porque elas se ligam em fitas simples. A helicase faz o quê, então? Rompimento das ligações de hidrogênio em um processo que gasta ATP. Para isso, ela percorre, aqui no caso, o filamento descontínuo, sempre no sentido 5-3 linha, ou seja, o sentido de abertura da forquilha de replicação. Olha o que eu falo para vocês de forquilha, olha aqui, o DNA era dupla hélice, a helicase está percorrendo. Olha aqui, isso aqui é como se fosse um time-lapse, é depois de um tempo. Depois de um tempo, ela vai ter aberto a forquilha até aqui, ó. Tá vendo? Era só esse segmento que estava aberto, agora ela abriu até aqui. Então, ela vai abrindo a dupla hélice. Essa abertura da dupla hélice, aqui, de novo, pensem em uma trança, galera. Pensem em uma trança. Pensem quando as meninas aí, quando vão fazer trança, se você for desdar a trança. Se você pega na extremidade dessa trança que você está desdando e você simplesmente puxa para um lado e para o outro de uma vez. Vai doer lá em cima, não vai? Na base da trança? Por quê? Porque você vai forçar o cabelo. Então você tem que desdar a trança com cuidado para evitar que ocorra essa super torção. Quando ocorre a abertura dessa dupla hélice, que é um processo extremamente rápido pelas helicases, lá longe da onde está acontecendo essa abertura, pode acontecer uma super torção. Olha aqui, ó, a helicase abrindo, né, junto com toda a maquinaria de replicação. Lá longe ocorreu uma super torção da dupla hélice. Se isso não fosse resolvido, poderia acontecer o quê? Uma quebra do DNA. Para resolver essa super torção, eu tenho uma outra enzima, chamada de topoisomerase. As topoisomerases são enzimas que visam relaxar esse DNA que foi super torcido, ou seja, ou super helicoidizado. Então, lá longe da forquilha de replicação, olhem a figurinha aqui que interessante. Ó, eu tenho, lembra lá da replicação teta? Eu tenho a dupla hélice abrindo, em amarelo eu tenho os segmentos recém-sintetizados, filamento contínuo, filamento descontínuo, filamento contínuo, filamento descontínuo. E isso vai se abrindo e com o tempo vai chegar essa replicação até aqui, vai terminar, liberar as duas novas moléculas de DNA. Enquanto isso está se abrindo, lá longe, olha, está super espiralando, super helicoidizando. Isso poderia romper o DNA. Quem que vem aqui? As topoisomerases. Entre as topoisomerases, a gente tem a DNA girase. Olha que nome legal. Ela gira o DNA e ela resolve esses giros. O que ela faz? Basicamente, ela pode romper ou a dupla hélice ou apenas uma das fitas do DNA, permitir que essa fita que foi rompida gire para resolver essa torção e aí ela religa esse DNA.
Então ela rompe, isso está muito forçado, esse DNA vai girar e ela vai religar, fazendo com que lá longe da onde está abrindo a forquilha, onde estão a helicase, estão todas as outras enzimas, não aconteça um rompimento de DNA. Isso é extremamente importante e fundamental. A gente tem vários medicamentos, como por exemplo um antibiótico chamado ciprofloxacino, que é um antibiótico comumente utilizado em infecções, é muito usado para infecção urinária, tal cipro e várias outras infecções. Ele tem como mecanismo de ação atuar em cima da DNA girase, que é a topoisomerase de bactérias, que é diferente das nossas topoisomerases. Ele bloqueia a ação dessa enzima e ela não consegue resolver essas regiões superespiraladas. De forma que quando o DNA da bactéria vai ser duplicado, ele acaba se rompendo e a bactéria morre. É o mesmo mecanismo usado para alguns medicamentos com atividade anticâncer. Voltem lá no começo da aula passada, depois que vocês vão ver lá um mecanismo, uma droga, um composto que atua sobre as topoisomerases aí humanas. E aí tem um efeito antitumoral. Ok? Outra enzima importante que está presente aí nesses processos e atua nesses processos é a primase. A primase é a enzima que faz primers. O que é um primer? Primer, né? Escreve, né, galera? Um primer é um iniciador de RNA. Letra feia para danar aqui, galera. Olha. Esse iniciador de RNA ele vai ser inserido nessa fita molde de DNA. Então pensem lá, ó, a dupla hélice está se abrindo, como a gente viu aqui, né? A dupla hélice está se abrindo. Mas eu não tenho ninguém sintetizando DNA ainda. Então, a primeira que vai grudar nessa fita molde para começar a inserir, então, ácidos nucleicos é a primase. A primase ela insere um segmento bem curto de RNA. Então, entre 8 e 12 nucleotídeos apenas de RNA, que vai ser complementar a essa fita molde e, como qualquer polimerase de ácido nucleico, ela inclui do sentido 5 para 3' Mas, diferente da DNA polimerase, a primase não precisa de uma extremidade 3' OH livre. Ela simplesmente gruda na fita molde DNA e começa a incluir nucleotídeos. Tudo isso que está em verde aqui foi ela que incluiu. Ela inclui de 8 a 12 e aí ela sai de cena. E larga esses 8 a 12 nucleotídeos, que são os primers, ali naquela fita. E ela deixa uma extremidade 3' OH livre, que vai ser fundamental para a ação da DNA polimerase 3. Ok? Uma vez que eu tenha essa extremidade 3' OH livre, mesmo que seja de um nucleotídeo de RNA, que foi o que a primase inseriu na fita molde aqui, né? Que é esse segmento iniciador, a DNA polimerase consegue agora trabalhar. A primeira que vai trabalhar é a DNA polimerase 3. Então, ela vai atuar nessa forquilha de replicação dos procariotos. Como que ela faz isso? Bom, ela vai se ligar, então, a esse primer, olha aqui em vermelho, que foi anteriormente inserido, e ela vai começar a incluir nucleotídeos, no sentido 5 para 3'. Ela sempre precisa de uma extremidade 3' OH livre, como a gente já falou. Pode ser, no caso de uma extremidade 3' OH livre, de um pequeno segmento de RNA, que é o primer. Ela vai, então, ter essa função que a gente chama de polimerase 5 para 3', que é a inclusão de nucleotídeos de DNA. E, ao mesmo tempo, quando ela inclui um nucleotídeo errado, como está no caso aqui, ó, foi incluída uma citosina para parear com uma timina. Lembram que teria que ser uma adenina, né? Ela já confere na hora que essa citosina está errada e ela remove essa citosina. Olha aqui, ó. A citosina está aqui errada, pareando com a timina. Ela remove essa citosina e agora fica de novo livre aquele campo para ser inserido o nucleotídeo certo. No caso, o nucleotídeo certo a gente sabe que é uma adenina. Essa função de remoção, que é como se fosse dar uma ré, então voltar para trás, em vez de ir do sentido 5 para 3', que é a polimerase, ela faz uma atividade exonucleásica, que é o que? A remoção desse nucleotídeo do sentido 3 para 5'. Então ela volta para trás. Essa remoção é uma das funções das polimerases, e a polimerase 3 faz isso muito bem.
A gente fala que ela é proofreading, ou ela tem prova de leitura. Então sabe como que tirar a prova real da conta? É como se ela fizesse isso. Ela acaba de inserir o nucleotídeo e ela sempre confere se ele está certo. Como que é essa reação global de inclusão de nucleotídeo? Olha aqui, ó. Eu tenho então uma fita molde de DNA, tá vendo? Uma fita simples, que foi anteriormente aberta por ação de quem? Helicase, né? Então, helicase rompeu as ligações de hidrogênio e expôs essa fita simples. Veio a primase e colocou um segmento de RNA que é a fita iniciadora. Essa fita iniciadora de RNA ofereceu uma extremidade 3' OH para que a DNA polimerase possa, então, agora incluir os seus nucleotídeos trifosfato, que estão ali soltos, né, no núcleo, naquela bagunça. A polimerase 3, então, ela vai vir e vai conseguir permitir a inclusão desse nucleotídeo. Como que acontece a inclusão? Bom, o 3' OH aqui desse nucleotídeo da fita iniciadora vai atacar esse trifosfato do novo nucleotídeo que vai ser inserido. A energia da quebra desse trifosfato, liberando 2 fosfatos e permitindo que esse nucleotídeo fique só com um fosfato, essa energia da quebra é utilizada para fazer essa ligação química aqui. Ó. Vejam, tinha só 3 nucleotídeos, agora eu tenho 4. Por quê? Essa ligação foi feita agora. De onde veio a energia? Veio da quebra desse trifosfato. Isso é basicamente uma fórmula, galera, tá? É só para vocês terem ideia. Então, eu tenho vários desoxinucleotídeos monofosfato, porque são nucleotídeos de DNA, né? Que tem apenas um fosfato. E eu incluo um novo desoxinucleotídeo trifosfato, que é esse cara aqui. E aí, ao fim do processo, né, depois dessa única inclusão, eu tenho o mesmo desoxinucleotídeos monofosfato, né, o mesmo conjunto que eu tinha antes, mais um que foi inserido, e eu jogo 2 fosfatos para fora, né, que é basicamente a quebra dessa ligação química aqui. Okay? Isso permitiu a inclusão então, de novos nucleotídeos. Cada inclusão de um nucleotídeo acontece por esse processo. Ok? Para que isso ocorra, para que ocorra a inclusão desse novo nucleotídeo, olha de novo, ó, fita molde desse lado, de 3 para 5', fita molde aqui. Os novos nucleotídeos, então, eles estão sendo inseridos sempre de 5 para 3'. E eu tenho, então, aqui esse nucleotídeo trifosfato que vai ser inserido, e ele é inserido por ação da enzima DNA polimerase, no caso DNA polimerase 3, né? Mas na A1 funciona do mesmo jeito. E aí, para que isso ocorra, eu preciso ter um outro componente, né? Um outro componente ali que é um cofator que vai estar disponível na célula, que é o magnésio. Então, essa reação de qualquer DNA polimerase, ela depende de magnésio. O magnésio ajuda a coordenar a inclusão desse nucleotídeo. Ok? Lembra que eu falei para vocês que a DNA polimerase 3, além dela incluir nucleotídeos na fita, para que ela faça isso de maneira mais eficiente, ela era presa na fita? Então, a gente tem uma estrutura que vai ajudar a prender essa enzima na fita. Essa estrutura que ajuda a prender essa enzima na fita é o que a gente chama de cinta beta. Ok? Então, essa cinta beta, ou anel beta, ele prende a polimerase 3 à fita molde. E ele permite que a polimerase 3 atue de maneira muito mais eficiente na inclusão de novos nucleotídeos. Se eu não tivesse a fita beta, como algumas polimerases não têm a fita beta, o caso da polimerase 1, a polimerase 3 iria incluir cerca de 10 nucleotídeos nessa fita que está em crescimento, ok? Sempre na extremidade 3', e ela ia se cansar. Ah, o serviço está meio chato, não tem nada me motivando, nada me ajudando a ficar presa aqui. Ela ia embora. Então ela ia abandonar essa fita. E aí eu precisaria de uma nova fita para vir ser inserida, se ligar a essa fita molde e continuar a síntese. Algumas DNA polimerases atuam dessa maneira, tá? A polimerase 1 atua de uma maneira semelhante a isso. Isso daqui a gente chama de síntese distributiva. Ela distribui alguns nucleotídeos, cansa do serviço e vai embora. Já quando eu tenho a cinta beta, que é o caso da polimerase 3 em procariotos, né, no modelo de E. coli, que eu tenho essa cinta beta, a cinta beta
prende a polimerase 3 na fita molde de forma que ela consegue inserir milhares de nucleotídeos nessa extremidade 3' OH que está crescendo. Então, essa síntese ela vai ocorrendo. Olhem aqui ó, ao longo do tempo. Ela estava lá atrás, ela vai incluindo, e ela consegue inserir milhares de nucleotídeos sem se desprender. A gente chama isso de síntese processiva. Então, quando a gente fala, olha, essa enzima tem a polimerase 3, ligada à cinta beta, ela tem alta processividade. Então, quer dizer que ela consegue inserir muitos nucleotídeos. Muitos mesmo. Beleza? Quem faz isso, então, é a cinta beta deslizante, ou grampo beta, é a mesma coisa. Qual que é a função dela? A função dela é ligar a DNA polimerase à fita molde e garantir que ela vai inserir o maior número possível de nucleotídeos pelo maior tempo possível. Isso permite que a DNA polimerase 3 insira, por exemplo, milhares de nucleotídeos nessa fita que está sendo sintetizada, né, utilizando a fita antiga como molde, e que isso aconteça aí de uma maneira processiva, né, que a gente fala. Então, com vários e vários nucleotídeos. Como a gente viu lá atrás, aqui, ó, quando a gente falou do modelo de replicação em procariotos, depois que a primase, né, colocou aquele primer, a polimerase 3 vem e sintetiza esse DNA, depois que foi feito então esse DNA aqui pela polimerase 3, eu preciso voltar e remover esse primer, já que eu não posso deixar RNA na minha fita recém-sintetizada. Quem remove esse primer é a DNA polimerase 1. Então, ela é legal porque a polimerase 1, lembra que a gente falou que a polimerase 3 ela tinha duas funções. A atividade polimerase 5,3', que é a inclusão de nucleotídeos. A atividade exonuclease 3,5', que é o que? Remover nucleotídeos que foram mal pareados antes dela. Então, ela acabou de incluir o nucleotídeo, ela já confere. Se está errado, ela volta e remove. Então, ela volta de 3 para 5'. E a polimerase 1, além disso, ela tem a função de remover nucleotídeos à sua frente. Então, ela pode ir varrendo esses nucleotídeos de RNA para fora. Ok? Ela vai se ligar no início do fragmento de Okazaki, a polimerase 1, e ela vai fazer a quebra, a remoção, a atividade exonucleásica 5,3', removendo o primer, ou iniciador de RNA, já que eu não posso manter RNA na minha fita recém-sintetizada. Por quê? Porque não seriam nucleotídeos de DNA, isso causaria instabilidade na fita, e a primase, que inclui esses nucleotídeos de RNA, ela tem menos fidelidade, ela pode ter incluído os nucleotídeos errados, além de ter incluído uracila, né, por exemplo, que eu não tenho no DNA. Ok? Então a POL1 ela vem removendo nucleotídeos por meio de atividade exonucleásica 5,3', além de incorporar DNTPs. Né? Então, incorporar novos nucleotídeos trifosfato, que é a atividade polimerase 5,3'. Além disso, quando ela inclui algum nucleotídeo errado, que ela perceber que está errado, ela já vai remover na hora com a sua atividade exonuclease 3,5'. A gente fala que é remoção de mau pareamento, né? Quando entra um nucleotídeo errado. Então, olha que legal, a gente pode falar que a polimerase 1 ela tem 3 atividades enzimáticas diferentes. Uma delas é remover ou degradar os primers, atividade exonucleásica 5,3'. Uma é sintetizar um novo segmento de DNA, que é a atividade polimerase 5,3'. E uma delas é remover os mal pareamentos, quando ela acaba incluindo o nucleotídeo errado, que é a atividade exonucleásica 3,5'. Ok? Quem que são os fragmentos de Okazaki? A gente já falou, né? Então, os fragmentos de Okazaki são aqueles que estão presentes na fita que tem síntese descontínua, ou fita lagging. Então, aqui de novo, o mesmo conceito, galera. Aqui é a forquilha de replicação. A helicase vai estar aqui abrindo a fita. Ó. Bem aqui, a helicase vai estar abrindo nesse sentido. A dupla hélice vai se abrir nesse sentido. Se eu sei que essa fita molde, olha a fita molde de cima, ela está com a extremidade 3' aqui, extremidade 5' aqui. Então, a minha fita que está sendo recém-sintetizada, ela acontece de 5 para 3'. Tá? Ótimo! Eu começo a minha síntese incluindo um primer.
Pela ação da primase. Olha aqui em verde o primer. E aí a DNA polimerase 3 vai vir incluindo nucleotídeos nessa fita líder. Olha a vantagem. Na fita líder ou fita contínua, a DNA polimerase 3 inclui nucleotídeos no mesmo sentido que a abertura da forquilha de replicação. Perfeito. Ok? Já na fita descontínua, a gente tem que lembrar que essas fitas que estão servindo de molde, elas estavam unidas. Tá? E então, se aqui era a extremidade 5' da fita de cima, aqui é a extremidade 3' da fita de baixo. Então, a fita de baixo está indo de 3 a 5' aqui, né? Se essa é a extremidade 5' dela, significa que essa é a extremidade 3' da minha nova fita. Ou seja, a inclusão de nucleotídeos tem que acontecer aqui nessa nova fita nesse sentido. Olha que difícil. A inclusão de nucleotídeos acontece no sentido diferente do sentido de abertura da minha forquilha de replicação. Logo, essa minha síntese acontece em pedaços. Então, ela é uma replicação fragmentada. Ela é descontínua. Então, eu tenho um primer, faço um pouquinho de DNA no sentido 3'. Tenho outro primer, que é a mesma primase que inclui, faço um trechinho de DNA. E quem faz esse trechinho de DNA é realmente a DNA polimerase 3, tá? É ela mesmo que tá. Então aqui eu tenho de novo, olha, um primer, DNA polimerase 3 vem e insere esse nucleotídeo. E isso vai formar essa síntese em pequenos fragmentos. Cada pedaço desse daqui, ó, que tem um primer e um segmento de DNA, é um fragmento de Okazaki. Tá? Esse fragmento de Okazaki, eles vão precisar ser resolvidos. Quem que resolve eles? A polimerase 1. A polimerase 1 ela vai vir e vai se ligar, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ela vai se ligar nesse ponto aqui, e ela vai sintetizar DNA nesse sentido, removendo esse primer, ok? De novo, a mesma coisa, galera, é uma outra figura que só muda o lado, olha. Então eu tenho aqui a fita molde. Então pensem que era uma dupla hélice de DNA aqui em cima, em azul. Essa fita molde de cima, ela está com a extremidade 3' para cá, extremidade 5' para cá. Assim, a gente sabe que a fita recém-sintetizada ela vai ter que ser complementar e antiparalela. Então, se aqui é a 3', aqui é a 5' da fita recém-sintetizada. Logo, aqui é a extremidade 3'. Ótimo, né? Então, quer dizer que nessa fita aqui, a inclusão de nucleotídeos acontece nesse sentido. Que, no caso, é o mesmo sentido da abertura da forquilha de replicação, ó. Tá vendo a seta em vermelho aqui? A forquilha está abrindo para lá. Contudo, essa fita aqui vai ser o contrário. Se uma é contínua, a outra é descontínua. Nessa daqui, olha, eu tenho a extremidade 5' nessa parte. Quer dizer que a minha extremidade 3' vai ser desse lado. Logo, o DNA tem que ser sintetizado de 5, que é essa ponta aqui, para 3'. Então, o DNA está acontecendo nesse sentido. Se a síntese de DNA está acontecendo numa direção diferente da abertura da forquilha, então esse filamento é descontínuo. Quer dizer que a síntese é em fragmentos de Okazaki. Então, vendo aqui alguns outros componentes que a gente já comentou, olha a helicase. A helicase, galera, também pode ser chamada de DNA-B, tá? É um outro nome que ela pode receber. A helicase está ligada na fita descontínua e ela sempre percorre essa fita molde no sentido 5'. Por quê? Porque é ela que abre a forquilha de replicação, então ela tem que percorrer realmente nesse sentido. A primase ela tem o dom de conseguir se ligar a essa fita molde e sintetizar esses segmentos de ácido nucleico, lembram? Que no caso é de RNA, então ela inclui nucleotídeos, cerca de 8 a 12, formando esse primer, que é um iniciador de RNA. Olha, ela está sintetizando aqui, para fazer um próximo fragmento de Okazaki. A polimerase 3 consegue pegar, então, nesse primer e incluir nucleotídeos, sempre no sentido 5'. O problema é que essa síntese da DNA polimerase 3 aqui está acontecendo em uma direção diferente da abertura da forquilha de replicação. Logo, essa fita é descontínua. Estão vendo essas bolinhas azuis? São as proteínas ligantes de fita simples. Qual que é a função delas? Fazer com que as fitas simples de DNA que foram recém-abertas permaneçam sem se parear. E elas só vão ficar ali enquanto a DNA polimerase 3 não passar. Ok? A
pol 1, ela vai vir então depois e vai remover esses primers. Só que ela remove esses primers, mas ela não consegue fazer a ligação. Então ela remove o primer, ó. Aqui eu tinha esse primer em roxinho. Ela remove o primer inteiro, mas aqui no último nucleotídeo, ó, ela não consegue ligar essa extremidade com essa. Por quê? Porque não tem um desoxinucleotídeo trifosfato. Não tem 3 fosfatos para ela conseguir energia para incluir. Para isso, precisa de uma outra enzima, chamada ligase. A função da ligase é unir as extremidades que acabaram de ser sintetizadas pela polimerase 1, né, que tem esse 3OH, com a outra extremidade que já tinha daquele outro segmento de DNA que tinha sido sintetizado anteriormente. A ligase gasta um ATP, então, e usa NAD como cofator para poder fazer essa ligação fosfodiéster. Então, ela vai e simplesmente liga esses dois segmentos. Olhem aqui, estava um espaço, ela ligou. A ligase não inclui nem remove nenhum nucleotídeo na fita. Ela só faz a ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos que já estavam ali. Ela não inclui nem remove nenhum nucleotídeo. Ela só liga duas extremidades de DNA. Ok? Então, relembrando, galera, a nossa função, como que a gente tem a replicação em procariotos? Então, a gente tem a helicase, que vai se deslizar sobre a fita descontínua, né? A fita onde acontece a síntese descontínua, no sentido 5,3 linha. E ela vai romper as ligações de hidrogênio, abrindo a dupla hélice na forquilha de replicação. Temos a primase, que vai sintetizar, então, os iniciadores de RNA, que são os primers. Lembrando que as duas fitas têm primers, mas aqui eu vou ter apenas um único primer aqui no começo, ok? E a síntese vai acontecer continuamente, porque a síntese de DNA na fita contínua acontece no mesmo sentido da abertura da forquilha. Já na fita descontínua eu vou ter diversos primers, ok? A polimerase 3 ela está ligada à fita molde graças ao grampo beta, que permite que a DNA polimerase 3 insira uma grande quantidade de nucleotídeos, então milhares de nucleotídeos sem se soltar. Ok? E a polimerase 3 ela atua nas duas fitas, tanto na contínua quanto na descontínua. É ela que mais insere nucleotídeos. A polimerase 1 ela tem função de remover os primers, também nas duas fitas. Contudo, na fita descontínua a polimerase 1 vai atuar mais, porque eu tenho mais primers, já que o DNA ele é sintetizado na forma de fragmentos de Okazaki. E a ligase ela vai unir os dois segmentos restantes. Né? Depois da remoção desses primers pela polimerase 1, a ligase vem e une esse segmento de DNA, sem fazer a inclusão de nenhum nucleotídeo. Ela só refaz a ligação fosfodiéster. Ok? Esse processo, então, né, a gente viu ali todas as enzimas separadas. Mas a gente pode falar que todas elas ficam juntas, né, em um grande complexo que a gente chama de replissomo, que é uma grande máquina catalítica. Vamos pular essa parte aqui, ó, a gente já vai para ele. O replissomo. Então, o replissomo ele é uma grande máquina molecular, formada por ácidos nucleicos e proteínas, e que exibe todas as funções de replicação. Olha que interessante essa figura, tá? Inicialmente parece confuso, mas eu peço para vocês sentarem e dedicarem um tempo. Olha, eu tenho as fitas parentais de DNA, que são as fitas que vão servir de molde. E aqui em laranja eu tenho os segmentos sintetizados. Essas fitas estão se abrindo, então quer dizer que a forquilha está se abrindo nesse sentido. Quem abre a forquilha é a helicase, ou a DNA-B, no sentido 5, 3 linha, ok? Então ela sempre vai estar abrindo essa fita, ela vai estar ligada na fita descontínua. Eu tenho, então, a primase, que vai sintetizar os primers, que são os iniciadores de RNA. E a síntese de DNA em grande quantidade acontece pela Pol3. E olha que legal, eu tenho uma grande máquina molecular, é como se fosse um Transformers quase, um robô, que é uma máquina molecular que inclui um montador de cinta beta, que é uma máquina molecular que vai unir cintas betas à DNA polimerase 3 para permitir que ela faça a síntese de grande quantidade de DNA, sempre no sentido 5,3 linha, tanto na fita contínua
quanto descontínua. E essa cinta beta ela vai incluindo. Então, ela inclui aqui uma fita e aqui continua. E aqui, cada vez que a Pol 3 tiver que se soltar, porque ela terminou de fazer um fragmento de Okazaki, a cinta beta vai se soltar. Quando ela se unir a um novo segmento, esse montador vai incluir uma nova cinta beta. Tem uma figurinha que mostra isso. Tá bom? Olha que legal isso daqui. Essa figurinha é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando então as duas fitas, a fita de DNA, né, a dupla hélice, ela está se abrindo nesse ponto. Aqui eu tenho a cinta de DNA contínua para esse lado e aqui a descontínua. Para poder permitir que essa maquinaria continue atuando no sentido da abertura da forquilha, a fita descontínua ela vai formando uma alça. E essa alça permite que o movimento seja sempre no sentido de abertura da forquilha. Embora a inclusão de nucleotídeos na fita descontínua aconteça no sentido visualmente oposto, né? Já que tem que ocorrer de 5 para 3 linhas. Sempre. A inclusão de novos nucleotídeos é de 5 para 3 linhas nessa fita que está sendo sintetizada. Ó, essa figura é legal, galera. Pensem que aqui é a fita parental. Então, eu tenho a fita parental que está sendo aberta, ó, ela está nesse sentido. Aqui eu tenho a fita contínua e em cima a fita descontínua. O que tem que acontecer? Essa fita parental que está aqui, ela vai ter que ser aberta. Então, em azul aqui eu tenho a helicase. A helicase está abrindo essa dupla hélice, ou seja, rompendo as ligações de hidrogênio. Uma vez que ela rompe a ligação de hidrogênio, eu tenho a formação de dois segmentos de fita simples. Esse segmento aqui e esse segmento aqui, que é de DNA fita simples. Estão vendo? Um segmento vem para cá e um vem para cá. Aí eu tenho essa grande máquina aqui no meio, ó, que aparece formada por 3 partes, com uma parte cinza aqui no meio, que é aquilo que eu chamei para vocês de montador de fita beta. Tenho as cintas beta, que são esses segmentos em verde, ok? Cinta beta deslizante. E tem essas partes em roxa, que são os núcleos da DNA polimerase 3. Nessa fita contínua, eu tenho DNA polimerase 3 em roxo ligada com a cinta beta, fazendo DNA constantemente. Estão vendo que aqui entra uma fita simples e aí continua já, ó, né? Desculpa que vai rodar o vídeo, né? Mas continua já a síntese, ó, com DNA fita dupla. A gente sabe que a forquilha está se abrindo nesse sentido, ok? Nesse sentido, a forquilha está se abrindo. E aqui acontece a fita descontínua. Ela ocorre, então, a formação dessa alça, e essa alça permite, então, que o DNA seja sintetizado em pequenos segmentos, mas de forma que a síntese obedeça, de fato, né, esse sentido, ok? Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui, deixa eu voltar a figura de novo. Se vocês olharem aqui, a síntese está acontecendo aqui nesse sentido, ó, sentido de abertura da forquilha, ok? Então essa que é a ideia, que a forquilha continue se abrindo sempre para o mesmo sentido e eu vá duplicando esse DNA, beleza? Ok. Esse é o mecanismo geral que a gente tinha que observar. E eu preciso muito que vocês busquem entender a função de cada um desses componentes enzimáticos, tá? Isso aqui é bastante coisa, mas vamos focar, porque a gente consegue trabalhar com isso. Eu vou passar umas atividades para vocês treinarem também, tá? A replicação, de modo geral, em procariotos e eucariotos é muito semelhante. Muito semelhante. Os processos são os mesmos. Então, eu não vou pedir para vocês entenderem os nomes das enzimas e detalhes dos processos em eucariotos de modo geral. A gente vai falar de questões muito pontuais em eucariotos, envolvendo, por exemplo, a ação de telômeros, a montagem de estonas, então, mais esses processos. Tá? Mas, de modo geral, quando eu comparo um procarioto e um eucarioto, por exemplo, procarioto, a E. coli, e eucarioto, as nossas células, a gente consegue dizer que procariotos têm um replissomo mais simples, então esse modelo que a gente viu é um modelo mais simples, embora seja extremamente elaborado, e eucariotos têm um modelo mais complexo. Em procariotos, eu tenho uma única origem de replicação. Significa que em todo o DNA circular, né, supercondensado, mas não associado a proteínas histonas que eu tenho, então, nos procariotos, né, no cromossomo deles, eu tenho apenas uma única origem de replicação.
Então, a forquilha, as duas forquilhas vão se abrir num único ponto. E isso vai percorrer todo o cromossomo. Já em eucariotos, eu tenho múltiplas origens de replicação. E em eucariotos, o DNA não é circular, o DNA é linear, né, na forma de cromossomos. Então eu tenho a dupla hélice, mas essa dupla hélice ela faz uma longa molécula linear. Pode estar super helicoidizada, envolvida em proteínas, como por exemplo as histonas, mas ele é linear, ele tem extremidades. Ele não é um grande anel, como o DNA circular dos procariotos. Tá? Essas são as principais diferenças. Em procariotos, então, como a gente disse, naquela replicação teta, eu tenho uma única origem de replicação e a partir dessa origem a replicação vai acontecendo. Toda aquela maquinaria que a gente viu ali, com helicase, a DNA polimerase 1, DNA polimerase 3, vai estar acontecendo nesses pontos, tá? Nessas extremidades, ok? Então aqui está acontecendo aquilo, aqui eu vou ter uma fita contínua e uma descontínua, aqui da mesma forma vai estar acontecendo isso, eu vou ter uma fita contínua e uma fita descontínua, ok? Pra vocês terem ideia de como esse processo é rápido e como esse processo acontece de maneira bem fiel, a E. coli, que tem cerca de 4,6 vezes 10 a sexta pares de base no seu genoma, ela tem uma replicação que leva em torno de 20 minutos. Então a inclusão é muito rápida, essas enzimas são muito eficientes, tá? E para iniciar esse processo, eu preciso ter o reconhecimento dessa origem de replicação. Então, essa origem de replicação não é um ponto aleatório no genoma da bactéria. Então, é um local que tem sequências específicas, ok? Sequências específicas que são consenso, que a gente fala que são conservadas nesses organismos. E essas sequências específicas desse ponto, que a gente chama de origem, né, de replicação, ou ORIC, ele é reconhecido por uma proteína específica, chamada de DNA-A. DNA-A é a primeira, né? A primeira do alfabeto, é a primeira a chegar para iniciar essa replicação. É ela que vai gritar lá para o replissomo, olha, é aqui que você tem que vir se montar. Okay? Então ela dá o sinal molecular para isso. Como que isso funciona? Então eu tenho ali no genoma da bactéria uma região que é chamada de origem de replicação, que a gente pode chamar de ORIC. Tá? Isso acontece em procariotos. Essa ORIC ela é reconhecida por proteínas chamadas de DNA-A. São proteínas que conseguem se ligar ao DNA nesses locais. Existem sequências específicas que a gente chama de sequências consenso. O que é uma sequência consenso? Geralmente uma região de várias sequências repetidas que aparece, então, em vários organismos e que é basicamente um padrão, né? Então vai aparecer em várias bactérias. Quando essa DNA-A, que é uma proteína, se liga nessa região de origem de replicação, que é chamada de ORIC, ela começa a abrir essa dupla hélice de DNA. E, além de abrir essa dupla hélice de DNA, ela recruta uma proteína chamada helicase. Lembra da helicase lá atrás? A helicase, por sua vez, vai se ligar nesse local, então ela se liga nas fitas que vão ter então o crescimento descontínuo e ela vai percorrer essas fitas no sentido 5,3 linha, abrindo as forquilhas de replicação. A helicase, por sua vez, recruta o restante do replissomo. Então, DNA polimerase 3, primase, todo mundo vem depois. Ok? Então, como acontece a iniciação da replicação em procariotos? Eu tenho uma proteína chamada DNA-A, que reconhece uma região específica, que a gente vai chamar de ORIC, que é a origem de replicação de procariotos, e ela vai promover então a abertura da origem de replicação. Essa região que ocorre a abertura é uma região rica em adenina e timina. Isso é interessante porque a adenina e timina formam apenas duas ligações de hidrogênio. Isso é mais fraco do que a ligação de citosina e guanina. Por isso que quando a adenina e timina se ligam, estão ali formando aquela região, é mais fácil eu abrir essa origem de replicação. A partir daqui vai acontecer a abertura, então, e a formação das duas forquilhas. Uma forquilha para cá, uma forquilha para lá. E aí vai acontecer todo esse processo aqui, tá? A partir dessa única origem. Todo o processo que a gente já descreveu. Ok? Beleza? Assim, essa replicação vai acontecer a partir dessa origem, bidirecionalmente,
em filamentos contínuos e descontínuos em cada uma das forquilhas, de forma que ao fim do processo eu forme duas moléculas. Cada molécula é formada por uma fita parental, aqui em cinza, e uma fita recém-sintetizada em vermelho. Então eu falo que eu tenho um replicon único. O que é um replicon? É a unidade de replicação do DNA. Então todo o segmento desse cromossomo é replicado de uma única vez. Como que eu sei quando isso termina? Então, basicamente, se a origem é de um lado de uma estrutura circular, a terminação é do outro lado. Ok? Então, o DNA vai se abrindo e vai acontecer, então, a replicação, como a gente já falou, a partir da origem. Eu tenho a abertura da dupla hélice, isso vai acontecendo bidirecionalmente. E, de modo geral, na outra extremidade, eu tenho sítios de terminação, que são sítios chamados de sítios ter. Okay? O ideal, né, e o que geralmente acontece, é quando as duas forquilhas abrem em velocidade igual. Então aqui, digamos que foi acontecendo a replicação, as duas chegaram conjuntamente ao final, eu vou ter a liberação das duas novas dupla hélices que foram formadas, duas novas moléculas. Quando essas velocidades acontecem, contudo, essas replicações, né, acontecem em velocidade diferente, pode ser que um dos lados de replicação chegue mais rápido à outra extremidade. Só que a célula tem mecanismos celulares específicos. Proteínas que a gente chama de proteínas TUS, que se ligam nesses sítios de terminação e impedem, por exemplo, que a replicação aconteça apenas por esse lado. Então, a replicação chega aqui e ela para, até que essa forquilha de replicação ela chegue a esse lado. E aí eu tenho a terminação, então, a finalização dessa replicação em procariotos. Beleza? Comparando com eucariotos, então, o que eu falei para vocês aqui seria de diferenças importantes. Eucariotos têm múltiplas origens de replicação. Então, a replicação dos eucariotos, ela inicia em vários pontos. Então, vamos pegar essa figura aqui e representar que isso é um cromossomo. Lembram-se que nós temos, então, 23 pares de cromossomos, né, formando o nosso genoma, por exemplo. E que todos esses cromossomos eles são duplicados em uma fase específica do ciclo celular. Lembrem lá o ciclo celular, quando a célula vai se dividir, a gente tem fase G1, fase S, fase G2 e fase M. A fase M é onde acontece a mitose. Uma célula mãe gera duas células filhas. A fase S é a fase onde ocorre a duplicação do DNA. Então, toda a replicação acontece apenas na fase S. Todos os cromossomos precisam replicar apenas na fase S. Como que isso acontece? Então, representemos que isso é um cromossomo. Cada cromossomo na célula, então, um cromossomo não replicado numa célula eucariótica, cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA. E ele tem duas extremidades, né? Quando a gente fala em DNA circular, né, nas bactérias, pensa que é um ciclo, não tem extremidades, né, dessa dupla hélice. Aqui eu tenho extremidades. Ao longo desse cromossomo, então, eu tenho várias origens de replicação. E o DNA vai se abrir de uma maneira semelhante ao que a gente viu lá, que acontece em procariotos, em várias dessas origens. Isso é importante, já que o genoma de eucariotos é muito maior do que o de procariotos. Esse DNA vai se abrindo, então forma forquilhas de replicação, duas, né, a partir de cada uma dessas origens. Ocorre todo o processo de replicação, até que essas forquilhas se encontrem. E quando elas se encontram, eu tenho, ao fim do processo, todo o cromossomo duplicado. E aí eu posso ter, por exemplo, as duas cromátides que eu tenho, sabem? As duas laterais do cromossomo que eu tenho durante a divisão celular, durante a mitose, que o cromossomo parece um X, né? É porque cada uma dos lados daquele X, ele é formado por uma dupla hélice de DNA, então uma molécula de DNA. Ok? Como que acontece a origem de replicação? Então, de certa forma, é meio semelhante ao que a gente viu em procariotos, né? A iniciação desse processo. Então, eu também tenho uma sequência consenso, que é uma sequência que marca a origem. É como se fosse uma bandeirinha, pensem ali. Então, é uma sequência de nucleotídeos específica que marca esse início aí da replicação. Eu tenho várias dessas origens ao longo dos cromossomos. Tá? E elas vão ser específicas para cada uma das espécies. Assim, né? Eu tenho, então, um complexo de proteínas semelhantes, né? Então, com função semelhantes àquelas que a gente viu para DNA, que a gente chama de ORC.
que é complexo de reconhecimento de origem. E esse ORC, com o auxílio de outras proteínas, ele vai reconhecer essa origem de replicação, vai abrir esse DNA dupla hélice em uma região também rica em adenina e timina e vai recrutar uma diversidade de proteínas que vão estar envolvidas na replicação do DNA. Essas proteínas, né, aqui a gente cita duas, CDC6 e CDT1, elas ajudam a montar aquele replissomo. Depois de montar esse replissomo, eu tenho então todo o processo de replicação acontecendo em todo o cromossomo. Interessante lembrar o quê? Que essa montagem desse replissomo ela só vai acontecer numa fase muito específica, que é o final da etapa G1 e o início de S. Ok? Aqui, ó, é interessante, uma figura que às vezes visualmente parece difícil de entender, mas é uma microscopia eletrônica de transmissão. E aqui o que eu tenho aqui, esse caminho, olha, é um cromossomo de Drosophila melanogaster. E esse cromossomo, ó, pensem que isso aqui é o único cromossomo, tá? Ó, esse caminho que eu percorri aqui é o único cromossomo, ó, começando, vai, opa, sobe aqui, faz aqui, é um único cromossomo, tá? Ele é linear, formado por uma dupla hélice. E aí eu tenho as origens de replicação. Cada seta marca uma origem de replicação. E esse DNA ele se abre em duas forquilhas, uma aqui, olha, e uma aqui, a partir dessa origem de replicação. Quando essas forquilhas forem se abrindo, né, formando essas bolhas de replicação, elas vão se encontrar e eu vou ter todo o cromossomo duplicado. Ok? Comparando de novo procarioto e eucarioto, vamos pegar uma célula de E. coli e uma célula de Homo sapiens, né, uma célula nossa. Desculpem, aqui não está em itálico, tá, galera? Mas tinha que estar em itálico esse Homo sapiens. Se a gente comparar, a gente fala que o genoma da E. coli tem 4,6 megabases. O que é megabases? 1 megabase é basicamente 1 milhão de pares de base. Tá? Então, é 1 milhão de bases pareadas. Tá? Então, por exemplo, um A numa fita pareada com um T na outra fita na sequência. Isso é 1 megabase. Quer dizer que uma E. coli tem 4,6 milhões de pares de base. Nós, no nosso genoma, que é basicamente o conjunto haploide dos nossos cromossomos, a gente tem 3.200 megabases. É bem maior o nosso genoma do que o genoma de E. coli. Okay? Isso é uma diferença característica de eucariotos e procariotos, de modo geral. Okay? Se a gente comparar a DNA polimerase de eucariotos, a gente tem outros nomes, mas o que seria, por exemplo, a DNA polimerase 3 de eucariotos, ela polimeriza nucleotídeos a 50 pares de base por segundo. Enquanto a de E. coli polimeriza 500 a 1.000 pares de base por segundo. Então, a de E. coli é mais rápida, porque a de eucarioto é mais complexa. Tá? Então, a estrutura toda é mais complexa. Em procariotos, eu tenho uma única origem de replicação. Em eucariotos, eu tenho múltiplas origens de replicação. Você tem ideia? Em eucariotos, com uma única origem de replicação, esse genoma de 4,6 megabases, ele demora 20 minutos. Se eu pegar esses dados e extrapolar, um genoma de 3.200 megabases, com uma única origem de replicação, ele demoraria cerca de 30 dias para ser replicado. Contudo, o nosso genoma todo é replicado em cerca de 1 hora. Por que isso é possível? É possível porque nós temos múltiplas origens de replicação. Tá? Então, essa é uma diferença importante. Galera, a gente não vai... Aqui eu só estou mostrando as figuras, só para vocês verem como que a replicação em procariotos e em eucariotos ela é muito semelhante. Tá? Eu tenho fitas contínuas e descontínuas, mas a gente não vai se ater a esses detalhes de nomes de enzimas. Tá? Então, eu vou até mandar os slides para vocês, mas não se preocupem com isso, beleza? Não se preocupem com essa questão de detalhes de nomes de enzimas e tal, ok? Aqui eu tenho um ponto que é importante, assim, que eu quero que vocês foquem. Então, além da DNA, das enzimas que a gente já falou que são diferentes, a topoisomerase também é uma enzima que é diferente em procariotos e em eucariotos. A de procariotos a gente chama de DNA girase, tá? Então aí está uma importância grande
Por isso que antibióticos, por exemplo, eles inibem essa topoisomerase de procariotos e não inibem a de eucarioto. A de eucarioto ela é diferente, mas ela também é alvo de alguns medicamentos. Aqui a gente tem um exemplo bem específico da ação da topoisomerase 1. Então aqui eu tenho, olha, lembra que a topoisomerase faz? Ela resolve o superenrolamento do DNA. Então lá longe da onde está acontecendo a replicação, por exemplo, lá longe no cromossomo, quando eu puxo muito essa dupla hélice e abro ela com muita força no local de replicação, pela ação da helicase, de todo o replissomo, eu tenho, então, em uma determinada distância, uma tensão que acaba superenovelando o DNA. Como que eu resolvo esse superenovelamento? Com uma enzima chamada topoisomerase. A topoisomerase 1, ela tem, por exemplo, uma tirosina, aqui, que é um aminoácido no sítio ativo dela, que consegue, por meio de uma ação enzimática, quebrar a ligação covalente, aqui no caso, a topoisomerase 1, em uma das fitas do DNA. Essa fita que estava sofrendo uma grande tensão e sendo superenovelada, quando eu quebro essa ligação, ela fica basicamente livre para girar e aliviar essa tensão que estava acumulada. Depois que essa fita gira, então, no seu sentido e alivia essa tensão que estava acumulada, ela expõe novamente, então, essa extremidade OH e agora já com a tensão aliviada, só que eu tenho uma quebra no DNA. Não é ideal eu ter uma quebra no DNA. Por quê? Basicamente, uma quebra no DNA pode, na grande maioria dos casos, levar à morte da célula. Ok? O que essa topoisomerase ela consegue fazer? Ela consegue quebrar de modo controlado essa dupla hélice e usar a energia da quebra dessa dupla hélice para ligar um segmento de DNA a essa tirosina. Uma vez que aconteceu esse giro e essa eliminação da tensão, a energia que foi guardada nessa ligação dessa extremidade do DNA com a tirosina é transferida e utilizada para refazer essa ligação fosfodiéster, de forma que eu não mais tenho fragmento nesse DNA. Então eu simplesmente transfiro essa energia dessa quebra dessa ligação de fosfato para a tirosina na topoisomerase 1 e depois utilizo essa mesma energia para refazer a ligação. Essa é a ação da topoisomerase 1. A gente tem, para vocês terem ideia, vários medicamentos, como a gente já falou lá atrás, da camptotecina, que é um antitumoral. A camptotecina é um medicamento que consegue impedir que essa ligação aqui seja refeita. Então, é uma substância química que se liga a esse complexo topoisomerase 1 DNA, impedindo que essa ligação seja refeita, de forma que o DNA acaba sendo fragmentado. Apesar de ser tóxica, né, como ela impede esse processo, ela acaba sendo tóxica para todas as células do corpo humano, né? Só que a gente tem que lembrar que uma célula tumoral ela replica o seu DNA com muito mais frequência do que uma célula não tumoral. Então a célula tumoral acaba sofrendo muito mais com essa substância química, no caso a camptotecina. Voltem na aula anterior que no começo a gente fala dela, tá? Por isso também que eu tenho os efeitos, por exemplo, de um antitumoral em várias células que se dividem muito no nosso corpo, como por exemplo, células que estão na base do bulbo capilar, células que estão ali ocasionando o processo de regeneração da pele, ou mesmo células de defesa, que são alguns dos efeitos colaterais importantes que acontecem durante a quimioterapia. Ok, agora o último problema que a gente vai falar em eucariotos, galera, é que a gente tem um DNA linear, ok? Então aqui a gente vai pegar um pequeno segmento de DNA linear, fingindo que eu tinha só uma única origem de replicação, tá? Vocês sabem que não é assim, né? Então pensem, aqui é a minha origem de replicação. A dupla hélice vai se abrir a partir desse ponto. Ela é bidirecional, lembra? Então ela vai abrir em duas forquilhas, uma para esse lado, uma para esse lado. Vou ter toda aquela maquinaria atuando aqui na forquilha. Então eu vou ter helicase abrindo todas as enzimas, uma DNA polimerase semelhante a DNA polimerase 3, incluindo nucleotídeos nessa extremidade, e sempre com um filamento contínuo, que a gente chama de líder, já que aqui no caso o molde, olha, está com a extremidade 5 aqui, então a fita que está sendo sintetizada vai ter a extremidade 3 aqui. E se o molde tem a extremidade 3 aqui, a extremidade 5 vai estar aqui, a partir da origem.
Então, eu incluo nucleotídeos na extremidade 3. Então, esse é fácil, olha. Ele vai acontecer até chegar ao final. Aqui, se eu olhar na fita de baixo, eu tenho o caso contrário, tá? Então, aqui eu tenho a extremidade 3 e aqui eu tenho a extremidade 5. Se essa fita de baixo é a fita molde, a partir da origem de replicação, que é aqui, eu vou ter, então, né? Começou na origem aqui a replicação, ó. Eu vou ter aqui a extremidade 5, tem um primer, estão vendo em vermelhinho, e aqui é a minha extremidade 3, essa setinha em amarelo aqui. Novos nucleotídeos são incluídos aqui. Isso vai acontecer, ó, continuamente. Essa parte de baixo aqui é só um exemplo dessa fita de baixo, ok? Então, dessa fita molde de baixo aqui. Eu observo que essa síntese de DNA acontece, ó, a partir da origem, que é aqui, nesse filamento contínuo, continuamente, até chegar ao finalzinho. Olha que ótimo! Incluiu o último nucleotídeo e terminou perfeitinho. O problema está desse lado aqui. Desse lado é o segmento descontínuo, vocês lembram? Então eu preciso vir, incluir um primer com a primase, aí eu vou vir polimerase 3 e vai sintetizar. Então sempre primer, polimerase 3, primer, polimerase 3. Uma vez que abra mais um pouquinho, eu coloco mais um primer, polimerase 3. A gente tem que pensar que quando abrir totalmente essa dupla hélice, ao fim do processo eu vou incluir um último primer e a polimerase 3 vai vir e vai sintetizar. Ótimo. O que a gente falou? Depois, sempre, galera, eu estou utilizando os nomes do processo de replicação em procariotos. Mas saibam que a gente tem nominas específicas para eucariotos, tá? Então, é uma atividade semelhante à polimerase 3, atividade semelhante à polimerase 1. Mas a gente tem polimerase sigma, polimerase epsilon, são outras, mas na nossa aula a gente não vai se ligar para isso, ok? Então, eu vou ter uma polimerase específica. Depois que isso aconteceu, eu vou ter uma polimerase específica que vai vir removendo os primers. Essa polimerase específica que vai remover os primers, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e tirar esses pequenos segmentos de RNA. Olhem aqui, ó, ela tira esse, olha aqui, ficou um buraco. Ela tira esse, ficou um buraco. Ela tira esse, ficaria um buraco. Ela tira o último. A gente sabe que essas polimerases elas retiram e elas já sintetizam. Só que para sintetizar, lembra que toda DNA polimerase ela precisa de uma extremidade 3' OH. Então essa daqui, por exemplo, tem essa extremidade, 3' OH. Aí ela vai sintetizar a partir daqui, ótimo, vai fechar esse segmento. Essa tem essa extremidade 3' OH. Olha aqui, ó, ou aqui, né? Ela vai sintetizar, vai fechar isso daqui. Ótimo, fechou. Essa tem essa extremidade. Ela também vai sintetizar, vai fechar aqui. Ligase vai vir, vai unir, perfeito. E agora essa parte aqui, na extremidade 5'. Cadê uma extremidade 3' livre para eu incluir os nucleotídeos? Eu não tenho. Logo, a DNA polimerase não consegue vir inserir nucleotídeos nessa extremidade. Então, eu tenho um espaço terminal que é perdido nessa fita recém-sintetizada. Isso é uma grande problemática de replicação em DNA linear. Essas extremidades estão nas extremidades dos cromossomos, vocês concordam? Já que cada cromossomo é uma molécula única de DNA, né, uma dupla hélice única, cada uma das cromátides é uma dupla hélice única, né? Então é uma dupla hélice, tá, galera? Eu fiz simples aqui, mas lembrem que é uma dupla hélice. Super helicoidizada, é lógico, tá? As extremidades, elas estão aqui na ponta, ok? E nessas extremidades eu tenho o que eu chamo de telômeros. Telômeros são as extremidades dos cromossomos que são formadas por sequências de DNA altamente repetidas, a gente fala que elas estão em tandem, em sequência, e associadas a uma infinidade de proteínas, okay? Várias proteínas que visam proteger essa extremidade. O que eu tenho de problema na extremidade que a gente já disse? Durante a replicação, eu não tenho uma extremidade 3' livre aqui na fita recém-sintetizada, e eu acabo perdendo sempre uma extremidade da síntese. Consegue entender que a cada ciclo eu perderia um pedacinho cada vez maior? Para tentar proteger essas extremidades, esses cromossomos eles tendem a dobrar essa região, formando o que a gente chama de alça. Olha aqui, ó, dobra e associa isso com várias proteínas. Essas regiões dobradas, formando uma alça associada com proteínas,
formam o que a gente chama de telômeros e acontece em todas as extremidades dos cromossomos. Mesmo protegendo, a cada replicação eu perderia um segmento do tamanho do primer que foi inserido. Então, de 8 a 12 nucleotídeos, pelo menos. Isso não seria interessante, porque eu estou perdendo material genético. O que essas células fazem, então? Elas têm uma enzima específica chamada de telomerase. Essa telomerase é uma enzima que, por exemplo, ela está extremamente presente e ela é abundante em células embrionárias, porque as células embrionárias elas se dividem muito e elas precisam manter a sua vitalidade celular, né? Mas a atividade de telomerase não acontece em adultos, tá? Basicamente não acontece, ela é muito rara em adultos. O que a telomerase faz? Então, pensem naquela extremidade ali, ó, do cromossomo, onde eu perdi um segmento do último primer que foi removido na fita descontínua. Ó, então aqui eu teria a fita molde e aqui a fita ressintetizada, que era a fita descontínua. Então eu removi aquele primer e ficou um buraco. A telomerase, ela é uma enzima, então ela é uma proteína, e dentro dela eu tenho um molde de RNA. Olha, galera, um molde interno de RNA, olha que legal. Esse molde de RNA, ele tem uma sequência que pareia especificamente com as sequências que são abundantes nos telômeros. E quando esse molde de RNA ele consegue parear com as sequências abundantes nos telômeros, ele pareia em parte com aquele segmento de filamento único que existe, ok? Aqui. E aí ele faz um prolongamento desse filamento único. Olhem aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma extremidade de 3' Ele pareia, ele deixa uma extremidade de 3' livre e a própria telomerase ela consegue inserir novos nucleotídeos. Estão vendo em azul aqui? Ela vai inserindo novos nucleotídeos. Sempre pareando e inserindo, pareando e inserindo. Insere uma grande quantidade desses nucleotídeos repetidos, ampliando então o tamanho desse filamento único aqui. Ó. Tá vendo? Ele era pequenininho, ele ficou bem maior. Agora que eu inseri, é um monte de DNA que não tem informação específica, é só um segmento alongado. Eu tenho quantidade de DNA a mais em filamento simples aqui, para que então a primase possa vir novamente se parear e fazer todo o processo de replicação. Então a primase pareia, sintetiza um pequeno segmento de RNA, a DNA polimerase vem, se liga também, inclui bastante DNA. E aí, mesmo que ao fim do processo eu precise remover esse último primer e não consiga preencher esse segmento aqui, porque eu não tenho uma extremidade de 3' OH livre, eu fiz anteriormente o prolongamento desse filamento simples, de forma que eu não perdi segmentos de DNA. Então, vendo tudo que está em azul foi prolongado. Embora eu tenha esse segmento simples aqui, eu acabo não perdendo, porque anteriormente eu prolonguei. É importante lembrar que a sequência de DNA do telômero tem a importante função só de proteger a extremidade do DNA. Principalmente, digamos assim. Né? A gente vai ver que existem várias associações com processos de saúde e envelhecimento. Mas, de modo geral, em uma análise primária, não é um DNA que contém informação, conteúdo genético relevante para produzir uma enzima ou uma proteína. É um DNA repetido, tá? Que tem uma função de proteger aquela extremidade. Contudo, os estudos têm mostrado cada vez mais que a redução dos telômeros está associada com o processo de envelhecimento. Então, conforme as células vão se dividindo ao longo da vida, como eu não tenho uma atividade de telomerase muito efetiva em todos os tecidos em indivíduos adultos, eu vou tendo a redução dos telômeros. Eles vão ficando cada vez menores. E as células vão entrando num processo que a gente chama de senescência, que é basicamente o envelhecimento da célula. Quando as células entram em senescência, vão surgindo diversas modificações celulares que resultam em modificações fisiológicas que resultam em patologias do envelhecimento. Se vocês olharem aqui, tem um exemplo simples, sabe, de alguns telômeros de linfócitos, mostrando o tamanho dos telômeros. Aqui, ó, telômeros têm 8.000 pares de bases aos 0 anos, ao nascimento. Aos 35 anos, eles têm 3.000 pares de bases. Aos 65 anos, ele tem 1.500 pares de base. Mostrando, então, que eu tenho uma redução dos telômeros com o envelhecimento.
E esses telômeros, vários estudos têm demonstrado que eles estão associados, essa redução está associada com processos como a maior chance de desenvolvimento de câncer, osteoporose, doenças cardiovasculares. Então, processos que vão aparecer com o envelhecimento desse indivíduo. Ok? Como a gente já falou anteriormente, tem vários processos celulares. Eu consigo ter ideias e entender um pouco melhor como que são os processos celulares e a importância de algumas enzimas e componentes celulares quando eu analiso uma doença. Existe uma doença bem estudada por geneticistas que é chamada de síndrome de Werner. Essa doença é uma doença autossômica recessiva que é conhecida como progéria branda. A progéria é uma doença então que ocorre um envelhecimento precoce. Existe uma forma mais intensa dela, que envolve algumas proteínas nucleares, e existe essa que é a forma chamada de progéria branda. Estudos moleculares indicaram que essa progéria é a mutação em uma helicase, mas uma helicase específica que está envolvida na replicação dos telômeros. Como esse indivíduo não tem essa enzima que está envolvida com a replicação dos telômeros funcionando perfeitamente, o indivíduo sofre um envelhecimento precoce. E além de uma alteração em termos de fisionomia, que o indivíduo realmente parece mais velho, se vocês olharem essa imagem, por exemplo, então uma mulher que apresenta síndrome de Werner com 15 anos à esquerda e com 48 anos à direita. Então a gente vê sinais de envelhecimento, né, que indicam muito mais do que 48 anos. Esse indivíduo também vai ter diversas doenças associadas à velhice, que a gente já falou, vão ser muito mais frequentes nesses indivíduos, devido a uma mutação em uma enzima que ajuda na replicação dos telômeros. Tá? Embora ela não seja muito efetiva em adultos, de modo geral, a telomerase ela ainda ocorre. Ok? Tanto que quando eu tenho essa mutação, esses efeitos se tornam muito mais evidentes de envelhecimento. Por fim, a gente tem então aqui um exemplo só interessante relacionado também sobre um antiviral. Para vocês entenderem que esse processo de replicação é importante estudar ele, porque ele é um processo que pode ser utilizado como uma intervenção farmacológica também. Tá? Então, aqui a gente tem um tipo de medicamento, né, que é chamado de análogo de nucleotídeo. E o aciclovir é isso. O que é o aciclovir? Não sei se já aconteceram de pegar herpes, aquelas feridinhas que às vezes que aparecem na boca, né? Então, na verdade, se o indivíduo possui esse vírus, né, no seu organismo, de tempos em tempos, de modo geral, a gente tem essa manifestação que é a formação dessas estruturas bolhosas no canto da boca, para um tipo específico de herpes simples, né? Um dos medicamentos utilizados para tratar esses vírus é o aciclovir. O aciclovir é um análogo de nucleotídeo. Então ele tem essa estrutura aqui, ó, que a gente está vendo aqui, e a estrutura dele é, de certa forma, semelhante ao nucleotídeo guanosina. Então, se a gente olhar aqui a base nitrogenada do aciclovir, ela é semelhante a essa base nitrogenada que está presente na guanosina. A gente vê, então, que esse aciclovir, quando ele entra na célula do hospedeiro, ele é modificado por algumas enzimas chamadas de timidinas quinases, tanto viral quanto da célula, que acabam alterando esse medicamento dentro da célula que tem o vírus, por exemplo. E essa fosforilação, essa alteração desse aciclovir, torna ele passível de ser utilizado, então, como um nucleotídeo pela célula. Basicamente, ocorre uma enganação da célula. Então, ele tem uma base nitrogenada e ele tem 3 fosfatos, que é uma estrutura muito semelhante com o que as DNAs polimerases utilizam para reconhecer um nucleotídeo. E ele acaba sendo inserido como se fosse um nucleotídeo no DNA. Olhem aqui a figura. Eu tenho o aciclovir entrando numa célula eucariótica. E a gente sabe que os vírus são ditos de parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles, então, dependem da célula para replicar o seu DNA, por exemplo. A célula que está infectada com o vírus, então, ela apresenta essa timidina quinase viral, que é uma enzima do vírus, e ela tem quinases da célula. Então, essas duas enzimas em conjunto, elas modificam essa molécula precursora, que é o aciclovir, e incluem fosfatos. Olha, a quinase viral inclui o primeiro
e as quinases da célula incluem o segundo e o terceiro, deixando esse aciclovir ativado. Quando a célula vai, então, replicar o DNA desse vírus, olha lá, ó, tem um DNA molde, e aí eu vou incluindo novos nucleotídeos. Ela vai lá e, sem querer, inclui o aciclovir. O que é interessante? O aciclovir ele tem os 3 fosfatos, que permite que ele seja inserido aqui, só que a molécula não tem o 3OH. Aqui na extremidade ela tem um CH2. Estão vendo? Aqui eu tenho o OH, né? Aqui eu tenho o OH. Ela tem um CH2 no final. Quando fica esse CH2 aqui, o vírus, então, a replicação desse DNA do vírus é interrompida. Por quê? Porque eu não consigo incluir um próximo nucleotídeo. Se a replicação do vírus é interrompida, eu diminuo a quantidade de vírus formado. E eu posso, então, diminuir os sintomas, porque eu tenho menos vírus, eu tenho menos destruição celular. Eu consigo combater esse vírus. Esse mecanismo também é usado para alguns antitumorais, tá? Mas ele é muito comum em antivirais. Então, análogos de bases nitrogenadas, na verdade, análogos de nucleotídeos. Ok? Galera, essa era a ideia geral, tá? Então, nesse final aqui, a gente teve só algumas aplicações, mas o que eu acho que é mais importante, assim, que eu quero que vocês realmente consigam entender, é olhar para essa figura aqui, que é a replicação dos procariotos, principalmente, olhar todos esses componentes e entender a função de cada um desses componentes enzimáticos. Tá? Eu peço que vocês assistam essa aula aqui mais de uma vez, e eu vou passar atividades para vocês, né? Então, ou vídeos menores, ou atividades para que vocês possam reforçar esses conteúdos e compreender como que isso funciona. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem, continuem protegidos em tempos de pandemia e nos mantemos em contato. Até mais!